Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença, senhores vereadores, autoridades. Temos dois convidados que nos apraz muito apresentar. A mim, em particular, é muito gratificante poder apresentar a Diana Andringa e o Jacinto Godinho, duas pessoas que admiro muito pelo seu trabalho, pela sua coragem, pelo seu empenho na sua profissão, de jornalistas e jornalistas de investigação, que também trabalham, obviamente, a memória histórica, a memória política e, desse modo, nos dão a possibilidade de termos uma consciência, todos nós, mais apurada sobre aquilo que é o nosso passado recente. Diana Andringa é jornalista, doutorada em Sociologia, cronista e documentarista independente, com um percurso cinematográfico dedicado à história da cultura e da política portuguesa do século XX, em especial o período da ditadura do Estado Novo e o colonialismo português. Nascida em Angola, o seu apoio à causa da independência deste país esteve na origem da sua prisão pela PIDE, em 1970. Jacinto Godinho é investigador, professor universitário e jornalista da RTP desde 1988, atividade no âmbito da qual produziu várias séries documentais. Lembro apenas a título de exemplo, entre as muitas, A PIDE antes da PIDE, Quando a Tropa Mandou na RTP, ou PCP 100 anos a resistir, tendo realizado recentemente o documentário Um Gesto de Liberdade, Guerra e Paz na Capela do Rato, em investigação conjunta com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, que retrata a famosa vigília da Capela do Rato no final de 72. Eu começava pela Diana Andringa com a pergunta qual é o papel do jornalista hoje em dia, em que Diana Andringa respondeu em 2014 que é o mesmo de sempre, e cito, é o mesmo de sempre, é mostrar os males do mundo e as possibilidades de solução. É não se armar ele em importante, porque importantes são os outros. Acho que a missão é sempre a mesma. Mudar o mundo para melhor, se conseguirmos. É não deixar as pessoas esquecerem, distraírem-se. Reitera, 10 anos depois. Naturalmente, e cada vez mais sublinho que é extremamente importante esse papel, sobretudo porque acho que houve uma deriva e os jornalistas, de alguma forma, passaram a considerar-se pessoas importantes. Eu comecei a embirrar muito no momento em que apareceu, e eu era amiga da Maria Elisa, portanto isto não é uma crítica à Maria Elisa, mas é uma crítica quando apareceu o programa Maria Elisa Entrevista. E eu dizia, não é Maria Elisa Entrevista, é não sei quem é entrevistado por. Nós somos um veículo para que as coisas passem, para a informação passar. O importante são os outros. O jornalista não é uma pessoa pública, ao contrário do que às vezes finge que é ou gosta de acreditar que é. Nós temos a obrigação e a possibilidade espantosa de mostrar o mundo. Eu acho que foi para isso que a maior parte de nós foi para jornalismo. Quer dizer, fomos para jornalismo porque achávamos que era importante denunciar coisas. Quer dizer, eu tinha ido para a medicina porque achava que podia salvar pessoas sendo médica. E depois descobri que em Portugal, nessa altura, eu sou muito velha, não é? Portanto, na altura em que eu fui para a medicina, estavam internadas em pediatria crianças que o que tinham era fome, era má nutrição. E pensei, espera aí, depois houve pessoas que foram presas, então se calhar é melhor ser jornalista, é mais importante denunciar isto. Veem como sou tonta, porque havia censura, mas mesmo assim eu achei que não, que o jornalismo era importante. E, portanto, acho isso, e como acho que hoje em dia o jornalismo está a perder muito da sua consciência crítica, não quer dizer que não haja excelentes jornalistas e jovens jornalistas que são excelentes, e há, felizmente, mas houve uma enorme contaminação pelo entretenimento. Há o problema que corresponde aos likes, quer dizer, são as audiências, e perdeu-se muito essa ideia da responsabilidade social do jornalista. Eu acho que ele tem uma responsabilidade perante o público, quem apresenta as coisas, e tem, de facto, essa responsabilidade de tentar mostrar o que está mal para tornar melhor. E tem também uma responsabilidade perante as pessoas. E eu penso que isso hoje se perdeu. Por exemplo, uma coisa que eu acho que se perdeu completamente foi uma coisa que, talvez por eu ter sido presa, me prezo muito, que é a presunção de inocência, que era uma coisa que devia existir. E neste momento, não. Neste momento acusa-se uma pessoa e está a andar. E isso não pode ser. Exige uma investigação jornalística, não podemos emprenhar de ouvido, mesmo que seja alguém muito importante nos tribunais ou na polícia que nos diz que não sei quem é culpado. Está bem, então vamos lá estudar estas questões, porque as polícias também mentem, os tribunais também mentem. Uma coisa que uma pessoa aprende quando viveu no fascismo. Se calhar os mais jovens têm mais dificuldade, porque acham, se calhar, que em democracia essas coisas não acontecem.
Eu acho que acontecem. Portanto, eu acho que sim, que essa é a grande questão do jornalismo, além de ser a profissão mais bonita do mundo, porque nos pagam para ouvirmos contar histórias. E quem é que em criança não sonhou ser paga para ouvir contar histórias? Todos nós tivemos Em esse sonho. certa medida é então um privilégio continuar nesta missão, por um lado. Essa paixão que a conduziu da medicina ou do estudo da medicina para o jornalismo continua bem viva no seu... É um privilégio Seu propósito. imenso. Eu tive a sorte de ter podido viajar por muitos sítios onde nunca teria viajado se não fosse jornalista, de entrevistar pessoas extraordinárias. Eu, quando refiro pessoas extraordinárias, não me estou a referir a pessoas importantes socialmente, estou-me a referir a pessoas que são elas próprias pessoas extraordinárias, que nunca teria de outra forma, ver muitas coisas no mundo que nunca teria visto de outra forma se não fosse jornalista, e, portanto, acho que isso é um privilégio. Eu digo muitas vezes, sempre, eu não gosto de viajar como turista, porque como turista não me sinto no direito de incomodar o próximo. O próximo está lá a fazer a sua vida e eu vou aborrecer a pessoa com perguntas, não. Agora, enquanto jornalista, eu tenho o direito de fazer perguntas, não tenho só o direito, tenho o dever, a obrigação de tentar perceber mais, saber mais. E isso acho que é extraordinário. Não quer dizer que ainda seja capaz de fazer grandes documentários muito profundos porque é um bocadinho cansativo como profissão, mas que é, obviamente uma coisa que dá gosto de fazer e que dá prazer fazer e que dá muito medo de fazer, porque podemos sempre estar a cometer um erro, estarmos a fazer uma injustiça, estarmos a dizer uma coisa que pensámos que tínhamos investigado tudo e afinal tínhamos investigado mal ou tínhamos olhado do ângulo errado. E temos que estar sempre também dispostos a corrigir o erro, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, Claro. de admitir que errou. Mas isso faz parte da ética do jornalista também, assumir. Devia fazer parte da ética jornalística. Lembro-me de uma vez ter lido um artigo maldoso que dizia que errar é humano, persistir no erro é jornalismo. E eu acho que, infelizmente, às vezes isto é um bocadinho verdade. Jacinto, Sim. a mesma pergunta para iniciarmos a nossa conversa, enfim, o porquê o jornalismo e porquê essa paixão que nós assistimos cada vez que há uma reportagem feita pelo Jacinto Godinho, a paixão de quem faz a investigação está lá plenamente presente. E eu penso que as pessoas que aqui estão hoje têm também consciência que tanto no jornalismo e no cinema, e no trabalho de investigação e de cinema documental que a Diana Andringa tem feito ao longo dos anos e do trabalho do Jacinto Godinho relativamente às reportagens para a televisão, nomeadamente para a RTP, penso que todos nós concordamos que não só aprendemos muito, como sobretudo sentimos que há alguém que por trás dessa investigação não é alguém que está a fazer um trabalho, é alguém que é apaixonado pelo trabalho. Jacinto, o que é que nos pode dizer sobre isto? Quero dizer, acho que sim, não é? Embora é preciso cautela com a palavra paixão. Claro. Não é? Que tipo, Pode toldar um pouco, não é? Sim, quer dizer, é uma paixão no investimento, uma paixão que tem que ser, obviamente, também um pouco racional no método. Há pouco, quando estava a ouvir a Diana, estava eu próprio a pensar que me era tão natural, em 74, 75, querer ser jornalista, tão natural. Porquê? Porque por todo o lado a referência que nós tínhamos, o mundo chegava-nos através de jornalistas. Quer dizer, o jornalismo pura e simplesmente não se entrava pelas nossas casas. E porque é que hoje eu próprio sinto, não só nas várias fases da minha vida que tenho, porque eu sou jornalista, sou também professor e estou na comissão da carteira, porque é que eu hoje que estou cada vez mais a refletir o que é o jornalismo e a pensar que é necessário voltar aos fundamentos. Encontro muitas respostas, mas talvez aquela que mais me custa, porque de repente a descobri, é que eu senti que aquilo que me trouxe para o jornalismo foi uma natural curiosidade pelo outro. Pensando que essa curiosidade pelo outro é uma coisa natural na vida. Nós estamos cá porque naturalmente lidamos com os outros, nos relacionamos com os outros. Ninguém conta uma história que não seja uma vontade de aproximar ao outro, de conhecer qualquer coisa. De conhecer o outro que nos é próximo, de conhecer o outro que é longínquo, de conhecer o outro que está no passado, das histórias do passado. Eu lembro-me
na primeira pergunta que me fizeram quando eu lancei a história da PIDE, e o que eu respondi é: eu apenas estou a tentar contar a história que eu sei que os meus colegas não conseguiram contar. Porque eu hoje tenho condições para fazer o jornalismo sobre aquelas histórias que na altura não era possível fazer. Nós temos essa vantagem da distância, mas era ao mesmo tempo um projeto jornalístico. Não é só recuperar a memória das pessoas que tinham vivido e que nós temos esse dever de preservar essa memória, era também, ao mesmo tempo, a necessidade de preservar o gesto jornalístico de dizer, apesar de tudo, não é? É possível que o jornalismo seja uma das formas seja recuperável, por assim dizer, não é? É possível, 70 anos depois, continuar a fazer jornalismo, recuperar aquilo que na altura não se pôde fazer, porque, infelizmente, muitos dos nossos colegas não podiam fazer e cobrir os acontecimentos nas mesmas circunstâncias que hoje, infelizmente, podem fazer, mas não fazem. O que eu sinto hoje é que, não sei por que razão, não vamos aqui discutir filosoficamente, porque é que as pessoas se sentiram, se viraram tanto para elas e, de repente, o eu passou a ser mais importante do que o nós. Ora, e é isso que é um dos problemas do jornalismo. É porque o jornalismo é sempre em busca dos outros, não é? E se as pessoas hoje em dia pensam mais em si, mesmo os miúdos, às vezes nas conversas nós estamos, e eles não estão a conversar um com o outro, estão a dizer, um diz uma coisa e o outro, a mim também me acontece isso. No fundo estão em conversas paralelas. E na verdade, o jornalismo morre um pouco se as pessoas não procuram a experiência de ir em busca do outro e apenas procuram ver elas próprias. E, na verdade, ainda há pouco tempo estava a ouvir uma conferência de um inimigo, entre aspas, que é o Luís Paixão Martins, de uma agência de comunicação historicamente, e eles estudam no marketing e nas relações públicas, estas coisas todas, e deu uma estatística que a mim me entristeceu. Porque nós, em 74, 75, por aí, mesmo antes, o jornalismo ocupava para aí 100%. Tinha esse poder que se calhar até era excessivo sobre a comunicação. Ocupava 100% daquilo que era a intermediação do mundo. As pessoas recebiam o mundo praticamente só através do jornalismo. E isso, obviamente, também podia levar a uns abusos, não é? De quem podia dizer o que devia ser conhecido e aquilo que não devia ser conhecido. E hoje em dia o jornalismo é apenas 20%. Ou seja, do total da comunicação. As pessoas circulam, fazem circular a comunicação, mas infelizmente muita dessa comunicação não produz experiência. Não é? Não, ou seja, não é qualquer coisa que leva a que as pessoas pensem, percebam melhor o mundo, entendam melhor o mundo. E depois eu comecei a pensar que também, se calhar, muito desses 20%, para aí 19%, é esse tal jornalismo das breaking news, não é? Em que é preciso, de tal maneira, ocupar os espaços que os jornalistas, eles próprios, têm que se meter em campo, têm que se mostrar, têm que fazer, e que sobra muito pouco da realidade e dos outros nas histórias, quando há guerras e quando há isso tudo. Tudo isso nos provoca, de alguma forma, um certo espanto e uma dificuldade em percebermos os nossos tempos, porque as coisas mudaram tanto, Diana, mudaram tanto, mas o facto de terem mudado tornou ainda mais urgente a tarefa do jornalismo. Ou seja, hoje em dia o jornalismo é muito mais necessário, e é muito mais necessário porque tem que combater muitas coisas, não é? Tem que combater uma certa displicência por parte das pessoas, não é? Porque não têm a disciplina de ler um jornal, deixaram de ler um jornal. E ler um jornal não era apenas saber notícias, não é? Era ter a possibilidade de ser surpreendido pelo desconhecido, que é uma coisa completamente diferente daquilo que é hoje as redes sociais. Nas redes sociais as pessoas escolhem aquilo que querem conhecer. Portanto, recebem, através dos algoritmos, normalmente, aquilo que já são as suas escolhas. Quando nós líamos um jornal, apesar de querermos ir para a parte da cultura, líamos o jornal todo e lá havia qualquer coisa de economia que nos surpreendia, de ciência, de cultura. Era um refazer da nossa cartografia da experiência completamente diferente. Portanto, hoje o jornalismo é diferente e torna-se
ainda mais exigente por isto. Ou seja, tem que compreender melhor o mundo, tem que fazer um esforço maior para conseguir chegar às pessoas, mudar a cultura do leitor e do ouvinte, e tem que fazer um esforço para se adaptar. Porque hoje já não basta apenas ser aquele que faz as notícias. Tem que ser aquele que as faz bem, que as faz com rigor, porque a única diferença nesta altura que o jornalista pode fazer já não é apenas dar notícias e dar informação, porque ela vem do lado. É ser o fator de credibilidade. Não é? Ou seja, o jornalismo, na minha opinião, neste mundo de informação... Desculpem, devo ser eu que estou para aqui a bater. És tu que estás para ir dar um o jornalismo, neste momento, com tantas estratégias que se vão delineando para combater a desinformação, continua a ser, por assim dizer, a única forma que nós temos de a combater. Porque os profissionais são aqueles que, quando são, e há muitos, são aqueles que vão confirmar as fontes, que têm a disciplina e o método e a ética também para cruzar a informação, e eu espero que, na verdade, a configuração das coisas volte a fazer com que o jornalismo se torne novamente aquilo que é a forma mais importante de nós conhecermos a realidade. Neste momento, a tarefa é conhecê-la de forma credível, segura. Portanto, o primeiro passo a dar tem que ser também os próprios jornalistas, não é? Porque eles também estão a ser seduzidos por todos esses encantos da visibilidade, do entretenimento, do espetáculo, dos conteúdos patrocinados também, não é? Porque hoje em dia parece ser muito mais sedutor para um jovem estagiário fazer pesquisa sobre quais são os melhores restaurantes e as melhores lojas do que propriamente fazer investigação no passado. Mas assim, deixe-me aqui recuperar uma declaração sua em 2016 ao público, se não me engano, a propósito, na altura da série PID, antes da PID, e disse que uma das coisas que o preocupa mais sempre nos seus trabalhos é fazer a ponte entre a investigação científica e a divulgação para o grande público. E eu pergunto se é essa a sua missão enquanto jornalista de investigação, isto é, não perder de vista o grande público, ainda mais no contexto de um jornalismo sensacionalista que tomou as rédeas, ou pelo menos quase que a hegemonia do espaço público, e se acredita que o grande público ainda estará disponível para as grandes reportagens que, com seriedade, com projeto e trabalho de investigação, denunciam situações, como diz a Diana Andringa, denunciam os males do mundo. Se ainda acredita que é possível captar a atenção do grande público, precisamente por estas suas últimas palavras, dizer que os mais jovens têm tendência para, enfim, acaba por ser mais apelativo ir fazer uma reportagem sobre algo mais ligado ao mundo do consumo e ao sistema materialista e consumista que nos domina, e que as grandes reportagens de caráter mais político ou de investigação sobre situações que podem ser muito delicadas, mas que exigem do jornalismo precisamente essa capacidade de denúncia, mas uma denúncia que não seja sensacionalista, como nós vemos, e que é muitas vezes apressada e que tenta queimar as pessoas no espaço público, independentemente da investigação. E, portanto, vocês fazem um jornalismo que ainda será possível fazer esse jornalismo para o grande público? É a pergunta que eu lanço aos dois, começando pelo Jacinto. Eu tenho que acreditar que sim, não é? Tenho que acreditar que sim, senão desistia. Eu acho é que, desde essa altura, acho que desde sempre me preocupei com isso. E achei que não é, pura e simplesmente, não é fácil. Porque é preciso saber aonde é que está a cultura do espectador. Onde é que está a cultura do espectador? Se eu não me preocupar com isso, também não vou tentar e conseguir encontrar a forma narrativa que melhor chegue, que seja melhor para chegar às pessoas que estão o mais longe possível daquilo que são os códigos. Vamos lá ver. Eu acho que encontrei na televisão uma cultura que achava que, pura e simplesmente, se podia dar ópera em vez de telenovela, que as pessoas que estavam do outro lado, não é, veriam e, portanto, consumiriam, tornar-se-iam pessoas melhores se, em vez de lhes darem telenovela, vissem a ópera. E eu achei que não, obviamente, porque as pessoas que veem a telenovela são pessoas que estão viciadas em determinados códigos de leitura. Não é fácil, de repente, mudar o clique, mudar o programa e começarem a ver uma ópera ou um documentário. Não é? Muda muita coisa.
E, portanto, mudando muita coisa, a minha tarefa é perceber como é que nós conseguimos levar as pessoas que estão viciadas nos códigos fáceis, que praticamente não precisam de fazer esforço para ver, são conduzidos, a máquina conduz, a terem que perceber outro tipo de narrativas que são mais exigentes, mas que até podem fruir mais delas, porque lhes dá mais. Entrega-lhes muito mais, não é? Porque enquanto a telenovela não é apenas uma repetição do vazio, das mesmas histórias que eternamente são repetidas, eu sei que entre um documentário e o outro, as pessoas que o apanharem, que conseguirem perceber aquilo, vão ganhar muito mais. Portanto, eu nunca achei que isso fosse uma questão simples de realizar, nem que fosse uma questão que dependesse apenas de mim. Não é? Deixa-me só acrescentar, desculpa interromper, deixa-me Sim. só acrescentar, se não me engano, a Teresa Paixão, quando passou PID antes da Sim. PID, fez referência, penso que genuinamente, que não terá sido uma daquelas afirmações de diretora de programas da RTP2, que a PID antes da PID teve muita gente, muita audiência. Quer dizer, Foi extraordinário. e que não é impossível. Aquilo que eu Não, estou a não é. perguntar, no fundo, é quase por isso é que eu retórico, estou não a é dizer impossível. que, obviamente, tudo isto depende de um conjunto de circunstâncias que não está... Nós temos que pensar sobre isso para conseguirmos adaptar a narrativa. E, portanto, temos que perceber um pouco quais são as novidades em termos de linguagem para podermos encontrar as melhores soluções para casarmos, por assim dizer, estas duas lógicas de espectadores. Não conseguir colocá-los dentro sem que isso ponha em causa o essencial, que é o fundamento da investigação que lá está, que no nosso caso se torna muito mais difícil, porque nós temos que satisfazer dois públicos completamente diferentes, não é? As pessoas com quem trabalhamos, os historiadores, Os pares, não é? os pares, que são muito exigentes em termos dos dados, mas ao mesmo tempo, porque é a nossa missão, traduzir aquilo numa história acessível. Eu acho que nós, os jornalistas, a nossa tarefa, poderíamos dizer, acho que isto pode ser um pouco pomposo, histórica, é de fazer exatamente isso. Ou seja, é de conhecer aquilo que é profundo, investigado em várias áreas, não é? As fontes normalmente são pessoas que têm boa informação, nós lidamos muito com os historiadores, mas se formos jornalistas da área da economia, temos que falar com pessoas que percebem muito de economia e depois trazer aquilo para o grande público. Só conseguimos fazer isso se nós próprios percebermos muito bem. Temos que ser quase tão bons historiadores a perceber o assunto para encontrarmos a forma de contar as coisas de maneira simples, não é? O Einstein dizia que não se compreende o universo por uma fórmula que tenha mais do que 3 variáveis. Portanto, é um pouco isso. Também, por mais complexo que seja o tema, haverá sempre uma maneira de o conseguir contar de forma sólida, sem ferir, sem ter que estar a inventar, sem deturpar, não é? Com rigor, mas de o contar de maneira que seja acessível a toda a gente. Eu acredito nisso. Reconheço que às vezes é difícil, mas não depende só de nós. Nós temos essa tarefa. Mas depois, hoje em dia, há muita coisa, não é? É preciso que o programa seja bem promovido. É preciso, por exemplo, no caso da RTP, é um desastre, claramente, não é? Porque desaproveitam coisas extraordinárias que têm, porque não as sabem promover, ou porque as promovem de forma mecânica, ou porque também lá dentro existe uma mentalidade que privilegia aquilo que aparentemente é mais comercial e que dará mais audiência em função dos outros. Eu próprio fiquei triste na altura quando puseram a PID no Canal 2. Apenas porque estava previsto para o Canal 1. E apesar de sei que no Canal 2 está o meu público, não me iria desiludir. Mas teria outro impacto. Mas já agora vou só contar aqui uma história que é por causa disso. A série começa a ter muito mais audiência no Canal 2, não aquela que se calhar teria no Canal 1, mas para o Canal 2 é muito significativo, porque às vezes 600 pessoas no Canal 1 podem não ser tão... Pode ser um número que não é tão importante como 200 mil no Canal 2. 200 mil pessoas, que nós sabemos que é um público bastante específico, a ver um programa em que normalmente existe uma média de 100 mil, é qualquer coisa de importante. E a série começou a ter audiências, ainda por cima passava aos domingos, à noite, quando havia muito entretenimento em todo lado, audiências muito superiores àquilo que o Canal 2 normalmente fazia. Nessa altura teve que conflituar com o Mundial de Futebol. Exatamente, portanto, era a história que eu ia contar. É que de repente a Teresa Paixão decide que
que no dia da final do Europeu, em que Portugal se sagrou campeão da Europa, passava um episódio da série da história da PIDE. E o que é que ela fez? Ela decidiu repetir o episódio anterior. Então, qual não foi a surpresa quando de repente a RTP é entupida de tal maneira... Enganaram-se. Enganaram-se. A pessoa que estava lá na técnica ficou de tal maneira confundida com aquilo que interrompeu a emissão do episódio que estava e meteu o novo, que já lá estava, e meteu um novo episódio no ar, provocou uma enorme confusão. Contra as orientações que tinha. Toda a gente ficou muito confusa com aquilo. Mas isso Mas só prova é um que, exemplo afinal... de que no dia em que Portugal, na noite, em que Portugal se sagrou campeão europeu, que aparentemente estava, era O êxtase, 100%, havia muita gente estava a ver. que estava a ver E a que série exigiu sobre- ver e que o exigiu episódio ver. certo e não E o que exigiu anterior. àquela hora. Porque isto aconteceu à hora que estava a decorrer a final do Europeu de Futebol. Diana, não sei se tem algum episódio semelhante a esta dimensão de popularidade. Atenção. Não, esta dimensão de popularidade não tenho, certamente. Certamente, mas acho que de qualquer maneira têm sido surpreendentes programas que passam na RTP2 e que depois, quando a 3 eu ligo 3, então conta lá que a Seara Nova fez quanto, o assassinato do Ribeiro Santos fez quanto, não sei o quê, e fez números muito bons. E tenho uma experiência que eu gosto muito pessoalmente, que foi sempre estas coisas do 25 de Abril e os programas especiais sobre o 25 de Abril. E a certa altura, no segundo canal, a Fernanda Mestrinho e eu fizemos um programa de 5 horas em direto sobre o 25 de Abril. E era um programa pobrezinho, dois não tinha muito dinheiro e, portanto, não tínhamos grandes artistas, não tínhamos nada. Tínhamos pessoas que estávamos a entrevistar, que sabiam a história, que conheciam a história, pessoas várias, algumas só se tinham limitado a levar tiros da polícia, porque a polícia do Copcon também disparou depois do 25 de Abril, convém de vez em quando lembrarmos estas coisas. A gente tinha estado presa depois do 25 de Abril, que enfim, a gente do MRPP, por exemplo, portanto, coisas destas, e depois tínhamos os militares de Abril que diziam, mas isto aconteceu, olha, está aqui a imagem, quer ver? Era engraçado por causa disso, não sei o quê, e depois pusemos jovens a comentar aquilo que estavam a ver, porque era outra maneira de olhar para o 25 de Abril, etc. O primeiro canal fez uma grande festa com muitos artistas e não sei o quê. A SIC também, e já nessa altura já havia as privadas, a SIC também, e a TVI também. E a RTP2 foi das que teve melhor audiência. E as pessoas tiveram 5 horas a aguentar pessoas a falar, que é aquilo que na RTP as pessoas mais odeiam. Eu lembro-me que eu, quando tive grandes discussões na RTP, grandes problemas com chefes, porque eles, ai que horror, cabeças falantes. E eu digo, eu não conheço outra imagem tão inteligente, tão bonita, como uma pessoa inteligente a falar e a dizer coisas sérias. Eu lembro-me de um episódio, quando o Jacinto foi para lá, e a certa altura eu fui vagamente chefe. Não foi Chamei-o, vagamente, foi mesmo chefe. ele era alentejano, e achei que era a pessoa capaz de perceber o que é que e gosta do passado, e achei que ele era capaz de fazer um filme que eu gostaria de ter feito e que não pude fazer, que era um filme sobre as mulheres do Poço e a luta das mulheres do Poço. E perguntei ao Jacinto se ele se importava de fazer ou se ele gostava de fazer, porque às vezes é muito delicado. Uma vez pedi a duas jovens, uma que era contra e outra a favor da interrupção voluntária de gravidez, da legalização da interrupção voluntária de gravidez, e elas disseram, mas o que é? Estás-nos a condenar a fazer filmes de mulheres? E eu fiquei a olhar para elas e disse, meu Deus, de vez em quando aparece-me cada jornalista que me dá vontade de fugir, mas pronto. Portanto, perguntei ao Jacinto, e o Jacinto mostrou um grande interesse. E o Jacinto foi fazer essa reportagem, de que eu nunca me esqueço, porque é uma reportagem muito bonita, e tem uma frase, que é daquelas frases que vale um filme inteiro, e vale anos de televisão, que é uma mulher que diz que ela mal sabia ler, mas apanhou um panfleto do PCP caído no chão, e ela pegou no panfleto, ela tinha pai a 3ª classe, não é? Que era o que se tinha naquela altura, e começou a tentar lê-lo. E aquilo que ela leu era a vida dela. E então ela tornou-se militante política. E isto é tão bonito, e isto não vale a pena escrever ensaios sobre isto, porque nunca nenhum ensaio explicará isto da maneira bonita como esta mulher explicou. É aquele papel que eu li com dificuldade era a minha vida. E eu acho que a questão do jornalismo tem muito a ver com isto, é nós sermos capazes de nos colocar
de perceber que os outros muitas vezes dizem as coisas muito melhores do que nós. É sermos capazes de fazer história oral, que é uma coisa que eu gosto muito. Porque a cara que as pessoas fazem, a maneira como dizem, a posição das mãos, tudo isso tem uma importância. Se nós vamos falar em off sobre imagens a mexer, tornam-se coisas muito bem distantes. Eu acho que o jornalismo perdeu muito uma coisa, e aqui vou dizer uma coisa altamente reacionária, mas é verdadeira. Eu acho que perdeu muito em ter passado a ver, eu era a favor das universidades, mas devo dizer que achei que as pessoas passarem a vir só de cursos de comunicação social, que ainda por cima não são cursos de jornalismo, eu sou contra. Porque acho que era muito bom quando nas redações nós tínhamos gente que vinha de medicina, de engenharia, de direito, do raio a 4, às vezes não tinha chegado ainda à universidade. E, portanto, conheciam mundos diferentes e pessoas diferentes e olhavam para as coisas de maneira diferente. Agora, temos técnicas e balizas e maneiras como se deve olhar. Vem tudo muito formatado. É um bocadinho formatado, por outro lado, deixou de haver o interesse pelas coisas ao lado. Quer dizer, depois há pessoas, como eu sinto, que gostam de pessoas, gostam de ouvir pessoas, há uma chata de Mariana Andringa que gosta de ouvir falar pessoas e, portanto, continuamos a ouvir. Mas a verdade é que a maior parte das vezes o que nós vemos é texto off, a sobrepor-se a imagens a mexer, e têm que mexer, porque se não mexerem, meu Deus, que horror, ficamos todos tão cansados de uma imagem estática, coisa horrível, isto não são fotografias, isto é televisão, temos que mexer. Quando não é isso, o que nós temos que ver é aquela pessoa, ouvir o que aquela pessoa nos diz, ouvir a maneira como ela nos diz. Isto é completamente diferente. Eu lembro, por exemplo, não foi um grande êxito, devo dizer. Não foi um êxito editorial como o dele, mas houve um trabalho que eu fiz que é o meu Patinho Feio e, portanto, é um dos meus filhos preferidos, porque, obviamente, a gente gosta sempre daquele que é aquele que as pessoas acham menos graça, é aquele que nós achamos que devemos proteger e gostar muito, e que é um programa que eu fiz há muito tempo, e eu mal sabia fazer televisão, chamado Geração de 60. E que de é um facto, dos tesouros da RTP. Sim. Deve estar com isto, mas é um dos grandes tesouros. E, de facto, o que eu fiz foi escolher pessoas, diversas pessoas, e entre estas pessoas temos desde o Dr. Álvaro Cunhal, o Dr. Mário Soares, passando pelo inspetor da PIDE, a jovens que foram estudantes nos anos 60, pronto, pessoas muito diferentes, muito diferenciadas, pessoas que casaram na cadeia, por exemplo, que é um episódio interessante, pessoas que estiveram na cadeia há muito tempo, essas histórias, pessoas que emigraram, que se exilaram, etc. E ouvir as histórias dessas pessoas. E foi altamente combatida. Porque eu resolvi escolher, aliás, devo dizer que baseada numa série fantástica francesa que se chama Génération, que é muito bem feita, que é precisamente a ouvir pessoas que passaram pelo maio de 68, mas não só, também com um fundo muito simples, e isto eram pessoas a falar com um fundo muito simples, só que estas pessoas tinham histórias para contar. E o ter histórias para contar faz toda a diferença. E enquanto eu tentava fazer isto, os meus chefes diziam, mas que horror, mas as pessoas estão todas sentadas e estão quietas, e tu não as pôs a fazer nada. Não, elas estão a fazer uma coisa muito importante, estão a contar a sua história. E as pessoas, não pode ser, mas são cabeças falantes. Houve o que é que as cabeças falantes estão a dizer. E depois veio, então, o que era a grande explicação da guerra contra a geração de 60. É porque, bolas, tu não podes tratar de coisas agradáveis, caramba. Não podes falar dos Beatles, por exemplo. E os Beatles eram dos anos 60, e, aliás, foram proibidos na Renascença. Só para lembrar, não é? Estas pequenas coisas, só falas de coisas agradáveis, a PIDE, a guerra colonial. Eu disse, pois, é que essas são as coisas que é preciso lembrar. E nessa altura, eu achei graça hoje assim dizer, nos anos 70, e ele falou de 74, claro, sempre a partir de 74, ele é muito mais jovenzinho que eu, naturalmente. Eu, quando comecei a fazer jornalismo, obviamente que havia muitas coisas que nós não podíamos fazer. Eu lembro-me de uma das histórias mais bonitas a que assisti, que não pude, e que não saiu nada, e nem sequer ainda por cima tenho a cópia de censura, que foi uma história de uma mina, algures no norte, perto de Vila Real, que os patrões, que eram ingleses, resolveram fechar a mina, porque não dava lucro suficiente, e resolveram fechar a mina e despedir os operários. Os mineiros. E, como sabem, as vilas mineiras são vilas mineiras, portanto, as pessoas vivem daquilo. E aquela vila organizou-se de uma maneira lindíssima. Um grupo ficou em Portugal a continuar a explorar a mina, para os patrões não poderem invocar que não sabiam, que a mina não prestava, e outros foram para a Espanha trabalhar em minas espanholas, mas mandavam dinheiro para a aldeia, que era dividido por todos, para que as pessoas pudessem continuar a viver. Eu achei isto uma história absolutamente maravilhosa. Estamos a falar de 69, 68. Uma história completamente maravilhosa, e lá fui fazer a reportagem.
fazer a reportagem disto era muito engraçado, já era-se comboio, depois o gajo tinha-me emprestado da máquina fotográfica ensinado a tirar fotografias, e lá ia eu, armada em jornalista, com uma gabardina branca, que sei que um jornalista tem que ter uma gabardina branca, senão nem parece um jornalista. Lá fui eu por ali fazer a reportagem, eu ia falando com as pessoas e atrás de mim estavam sempre duas pessoas. Dois senhores que às tantas alguém me explicou que um era o regedor e o outro, ele havia ali uma cadeia próxima e ele era um dos guardas da cadeia. E, portanto, como imaginam, a liberdade era imensa. As pessoas eram espantosas porque contavam isto com uma simplicidade. Tinham-se organizado, tinham feito esta organização e depois havia a coisa mais extraordinária de todas, é que no meio disto, enquanto eu fervia de indignação, eles diziam, nós estamos a preparar uma ida a São Bento para explicar isto ao Dr. Salazar. Porque o Dr. Salazar não sabe. Porque se o Dr. Salazar soubesse, nada disto acontecia. E eu tentava-lhe explicar, olha, o Dr. Salazar se calhar é um dos responsáveis por esta situação. Mas as pessoas eram... E pronto, eu escrevi esta história, escrevia assim, com isto, tentei falar com os patrões, que obviamente me fecharam a porta, eles estavam no Porto, eu fui ao Porto falar com eles. Sentei-me numa redação de um jornal do Porto, mandei um telex para Lisboa. Eu, nessa altura, trabalhava numa revista que era a Vida Mundial. Mas quando cheguei a Lisboa, pura e simplesmente tinha sido tudo rigorosamente cortado. Portanto, essas histórias não se podiam contar. As histórias que nós muitas vezes achávamos que eram muito importantes não se podiam contar. E eu tenho de confessar uma coisa. Eu só sei fazer uma coisa na vida, escrevo relativamente bem. Televisão não faço grande coisa, mas escrevo relativamente bem. E desde pequena, que esse era um dos meus sonhos, era escrever. Eu acho que isso é outra coisa que falta muito aos jornalistas. Porque para conhecer o mundo é preciso ler. É preciso ler. O que aprendi, juro, foi mais nos corredores da Faculdade de Medicina do que em Medicina, e foi certamente a ler livros. Podia ser o Sandokan, mas o Sandokan já colocava os problemas do colonialismo. Quer dizer, podiam ser livros que parecem não ter importância nenhuma. O Perry Mason colocava as questões do direito. Podia ser isto tudo, podia ser uma visão do mundo, e eu acho que isso nos permitia olhar para as coisas de outra maneira e querer ver as coisas de outra maneira. E, portanto, o que eu gostava para me safar nas aulas, o que era bom era fazer redações, porque nas redações eu tinha notas muito boas, na gramática nem tanto, e, portanto, era escrever. E sou, por natureza, uma pessoa da propaganda, ou seja, nas associações de estudantes, era da secção de propaganda, naturalmente, e quando me perguntaram se eu queria ir para a televisão, foi Fernando Balsinha, que aliás me convidou, estava eu no final da gravidez do meu filho Paulo. Foi muito espantoso, mas ele só podia meter pessoas que tivessem despedidas de órgãos sociais, de comunicação social estatizados. Eu fazia parte da Vida Mundial, que tinha sido fechada pelo Manuel Alegre para reestruturação durante 6 meses e nunca mais reabriu. E quando ele me convidou, e as pessoas todas me disseram, tu vais para a televisão, tu és maluca, tu vais dar em doida com aquilo, com aquele sistema, com as coisas todas, tu vais rebentar. Eu disse, não me interessa. Quando eu escrevo uma notícia num jornal, ela chega com muita sorte para aí a 200 mil pessoas. E se eu fizer uma notícia na televisão, chega aos milhões. E, portanto, quer dizer, a propaganda manda que, se eu quero fazer bem, se quero mudar o mundo, tenho que aprender a fazer televisão. Lamento imenso, mas vamos para lá. E depois era complicado, porque era ir fazer histórias que mais ninguém fazia. Quer dizer, sei lá, a certa altura leio no jornal uma criança que se tinha tentado suicidar, aliás, se tinha suicidado mesmo, uma criança de 11 anos. E, felizmente, o meu diretor era o Balsinha, conhecíamos de medicina, tínhamos sido colegas em medicina. E eu disse, Fernando, posso ir fazer esta história? Eu era de internacional, convém dizer que eu fazia jornalismo internacional. Ele olhou para mim e disse, mas tu queres vir fazer esta história? E eu disse, quero saber porque é que esta criança se suicidou. E fui fazer a história e fui fazê-la com todos os cuidados, porque todos nós sabemos que tratar questões de suicídio é extremamente difícil por causa dos problemas da imitação, é extremamente perigoso, é uma coisa mesmo perigosa. E eu fui fazer, falando com psiquiatras, com pedopsiquiatras, com pediatras e, sobretudo, com os médicos hospitalares para perceber quantas crianças pequenas se suicidavam. Nós pensamos que as crianças pequenas não se suicidam. Eu sabia que eu tinha estado num hospital a certa altura e ao pé de mim tinha estado uma criança que se tinha tentado matar. Portanto, eu sabia que as crianças se tentavam matar. Fui fazer aquela história. E fiquei... e fila com todos os cuidados. Eu conto sempre esta história para saber como é que nós podemos falhar tão redondamente. Fila com todos os cuidados. Não filmei, não mostrei fotografia da criança. Não mostrei fotografia... A criança foi vítima de maus tratos. Tinha sido entregue pela família em Angola a uma madrinha que a trouxe para cá e que tratava mal e batia imenso, não sei o quê, e a miúda suicidou-se.
Eu não mostrei a senhora. Não mostrei a criança. A única coisa que passava era, a imagem passava perto da casa, mas não a identificava, não parava na casa, só para mostrar em que bairro é que era, para falar com as pessoas do bairro e perguntar se elas não sabiam que a criança era maltratada. E toda a gente sabia que a criança era maltratada. Os professores, os vizinhos, os homens das lojas, toda a gente sabia que a criança levava cargas de porrada, mas ninguém se metia. Quem dá o pão dá a educação, não é verdade? Então dá-se também cargas de porrada nas crianças, qual é a importância? E eu fiz aquele filme, o filme passou na televisão, fui muito cumprimentada pelos psiquiatras e pelos pedopsiquiatras que acharam que tinha sido uma maneira de tratar o suicídio absolutamente cuidadosa e fantástica. Na altura havia um responsável pelas questões, não me lembro já como é que ele se chama, o comissário para as crianças, ou uma coisa qualquer assim, não me lembro qual era o nome, sei que era o salvo eu, o Epifânio. E nessa altura foi importantíssimo, porque uma série de pessoas começaram chocadas, e esta é a importância da televisão, chocadas por verem aquela reportagem, começaram a comunicar que aqui ao meu lado há uma criança que é maltratada, que chegou à escola uma criança que vem toda negra da pancada que apanha em casa. As professores começaram-se a mobilizar, as pessoas começaram-se a mobilizar aqui, e eu fiquei com aquele espírito do jornalista quando acha que cumpriu uma missão cívica fantástica, que teve êxito. Exceto o Mário Castrinho, que disse, já não basta ensinarem a matar, agora também ensinam a matarem-se. Mas pronto, mas o Mário Castrinho tinha esta embirração comigo, não valia a pena. Tirando isso, as coisas correram bem, e estava eu muito feliz e satisfeita, tinha feito uma bela obra, e um dia estou na redação e recebo uma chamada. E a chamada, perguntou-se, a pessoa do outro lado era um homem, e a menina chamava-se Ana Maria, a menina que se suicidou. E do outro lado era um homem, e diz, eu quero falar com a jornalista Diana Andrinha, eu sou a jornalista Diana Andrinha. E ele diz-me, eu sou o filho da madrinha da Ana Maria. É só para lhe dizer que a minha mãe se suicidou. A senhora deve ficar muito contente. Eu sou contra a pena de morte, sabe? Eu não sou provavelmente o Ventura. Não quero castrar ninguém, não quero matar ninguém, não quero condenar ninguém à morte. E, de facto, sentir que, de repente, aquilo que eu tinha julgado fazer muito bem, ajudar uma causa boa, tinha provocado a morte de uma pessoa, mesmo que essa pessoa fosse uma pessoa miserável que batia numa criança. Isto obriga-nos, da próxima vez que fazemos um trabalho, pensarmos 15 vezes antes de começar, antes de fazer, e termos de estar sempre a interrogar-nos a nós próprios, isto que eu estou a fazer, que resultado é que vai ter no público? Eu não sou tão gentil como o Jacinto, nem tão profissional como ele. Eu não estou muito preocupada qual é o nível cultural, qual é o meu público e qual é exatamente o nível cultural dele. Eu estou certa de que o meu público, o público em geral, se lhe contas uma história que ele sente, que tem lá o jornalista dentro, que é verdadeira, tem lá pessoas, que aquilo são pessoas, são coisas reais, são coisas que se podiam ter passado na casa ao lado dele, as pessoas param e ficam a ouvir. E às vezes, eu lembro-me, na série, às vezes, eu fiz um programa em que me diziam, mas tu deixas o teu entrevistado falar muito tempo. Uma vez foi o Mário Mesquita, eu deixei o Mário Mesquita falar 7 minutos e meio, meu Deus, a descompostura que ele veio dos chefes, que chatice o Mário a falar, tu deixaste-o falar 7 minutos e meio. Então, se o que ele dizia era interessante ou não. E era, mas não pode ser, porque eu depois, se estava a dizer uma coisa interessante, eu não o corto. Quer dizer, desculpem, mas há limites. E as pessoas diziam, não sei o quê, fazes filmes, só fazes trabalhos para intelectuais e não sei o quê, e não sei o que mais. E sabem quem era o meu público? Motoristas de táxi e as meninas das caixas dos supermercados. Era estranho, eu não sou uma pessoa muito conhecida, não é? Quer dizer, não sou propriamente assim, também uma cara muito reconhecida da TV. Metia-me num táxi e dizia, olha, não sei para onde. O motorista reconhecia a voz. É aquela senhora jornalista da RTP, não é? Eu dizia, sou. Eu vi aquele seu trabalho. Aquele foi muito divertido, nunca tinha visto aquilo, não sei o quê. Uma vez ia no meio, e era nos supermercados também, porque as pessoas tinham ficado a ver. Eram trabalhos muito profundos. Nem sempre, mas por vezes eram trabalhos que podiam ser difíceis e tinham com certeza várias camadas de leitura. Mas tocavam as pessoas porque tinham lá gente dentro. E essa é a grande questão. Quais são os livros que eu gostei mais de ler? Eu, se pensar, eu de facto não posso dizer isto alto ao pé de um professor, e do tal daqui outra professora, e mais uns dos professores, isto é um perigo. Mas eu de facto, ensaios, acho que são uma chatice a ler e não sei se me ensinam muito. A maior parte das vezes acho que já li aquele ensaio noutro sítio, ou outra vez escrita pela mesma pessoa e que se está a repetir.
Agora, eu aprendi tanto a ler o Emílio, aprendi tanto a ler o Steinbeck, aprendi tanto a ler o Camus, a ler o Malraux. Quer dizer, aprendi tanto a ler essas pessoas, o Sempre Um. Tem certas coisas que eu aprendi sobre o mundo a ler essas coisas. E eu acho que é isso. No meu tempo dizia-se que um jornal tinha que ser tão fascinante a ler como um bom romance. O meu problema é que eu agarro nos jornais, mas não sabem usar bem as palavras, põem mal as vírgulas. E eu começo a ficar, porque é que não os chamaram a todos na 3ª classe, caraças, que isto tinha melhorado muito a qualidade do jornalismo português. Vejo peças na televisão que me passo completamente, tapa a cabeça e digo, meu Deus, isto não pode bem ser verdade. Mas porque as pessoas dizem, não sabem o que é que as palavras querem dizer. Não aprenderam o que é que as palavras querem dizer. Se lhe perguntarem, elas sabem imenso, com certeza, sobre semiologia, mas a verdade é que não sabem usar o português. Eu lembro-me, houve a fase, quando abriu a vossa faculdade, e que nós, como estávamos ali na RTP, éramos vítimas ótimas para sermos entrevistados. E então aparecia-me sempre um jovem estudante que me dizia, Habermas disse que, quer comentar. E eu dizia, o Habermas disse isso onde? Em que circunstâncias? O que é que, qual era o contexto? Como é que foi? Se não me sabes dizer tudo isso, eu não comento, porque é uma questão de bom senso não comentar uma coisa. E eles ficavam, criaram-se em fórmulas. E eu acho que nós temos de conseguir tocar nas pessoas com histórias reais, e que essas histórias têm uma filosofia por trás, têm um acontecimento por trás. E é muito engraçado como pôr as pessoas a falar, e às vezes as pessoas que já me aconteceu, hoje assim está a ter acontecido o mesmo, começar a entrevistar uma pessoa e ela dizer, que horror, numa entrevista, e quanto tempo é que isto vai durar? E eu dizia, bom, olha, pronto, não dura, pronto, eu só tenho 20 minutos. Não, pronto, só dura, se tem 20 minutos, dura 20 minutos. Uma hora depois a pessoa continua a falar. Olha, eu não sei, não é por mim que eu estou encantada a ouvi-lo, mas veja lá o seu horário. Porque as pessoas de repente começam a contar e elas próprias encontram a história dentro delas de que já não se lembravam. Isso é uma coisa, a geração de 60 ensinou muito isso, quer dizer, por exemplo, eu lembro-me de entrevistar o Dr. Álvaro Cunhal. Não havia jornalista que não tivesse medo de entrevistar o Dr. Álvaro Cunhal, porque apesar de tudo, o Dr. Álvaro Cunhal não gostava muito de jornalistas e tinha uma certa estaleca intelectual para responder. E então o Dr. Álvaro, eu tinha dito que era uma coisa de memórias das pessoas, eu estou a recolher as memórias das pessoas, depois têm que confiar em mim, eu sei que é difícil, sou eu que vou fazer a montagem das memórias, mas têm de confiar em mim. O Dr. Álvaro Cunhal apareceu, com aquele ar sério dele, com uma pilha de livros assim, e de documentos. Eu olhei para ele e disse, Dr. Álvaro Cunhal, desculpe, pode pôr isso aí de lado, porque eu não lhe vou perguntar por nenhum documento, não lhe vou perguntar por nada. O Dr. Álvaro Cunhal ficou muito desconfiado, não se sentia bem sem aquelas coisas, mas lá pôs. E depois começámos a conversar. E pronto, e decorreu normalmente. A certa altura ele disse uma coisa, eu disse essa não, porque eu sei que é falsa. E, portanto, depois vou ter que discutir consigo e não me apetece. Não é para isso que este programa não é para isso. Quando é para discutir, mas este não é para discutir, este é para recolher a sua memória. E depois, no final, por exemplo, ele virou-se para mim e disse, Diana, houve aqui uma coisa que eu lhe disse. Eu peço-lhe o favor de não pôr. E ainda está lá escrito que esta parte não passa com o Dr. Álvaro Cunhal. Não está escrito, mas eu ia cometendo o erro, felizmente liguei para ti e não pus. Mas eu pedi, 20 anos depois... Eu pedi ao arquivo para dizer, ele pediu-me para não pôr aquela parte não vai porque a entrevista é dele, não é minha. Ele é que fala. Mas isso mais dia, menos dia, e depois ele vem cá para fora. Sim, mas eu disse às pessoas, eu disse para ficar e ficou escrito no catálogo, está escrito isso. E eu disse, ele perguntou, eu disse, eu não quero que essa parte vá. Eu disse, o senhor diz que essa parte não vá, o senhor é o dono da entrevista e eu não ponho essa parte no ar. Mas tenho muita pena. Ele disse, porquê? Porque por um momento o senhor até parecia um ser humano. E ele disse, mas que eu não costumo parecer um ser humano. Eu disse, não, senhor, estou esforço-se imenso por não parecer um ser humano. Apesar de ser. Ele, de repente, começou-se a rir, a falar de uma coisa e aquilo tinha um ar porreiro. Nunca pude pôr no ar, porque ele pediu-me para não pôr e pediu-me para não pôr. E eu tenho um compromisso com o público, mas tenho um compromisso com a pessoa que entrevisto, não é? Lembras-te qual foi a parte? Lembro muito bem. Eu vi a entrevista e não conseguia perceber porque é que ele não queria falar sobre aquilo. Aquilo era sobre a posição que ele tomou no maio de 68. Pois precisamente é por isso. É porque a posição que ele tomou não foi exatamente a mesma que o partido tomou. Claro, e que ele próprio assumiu depois. O que ele sentiu naquela altura e aquilo passou-lhe na cara não era propriamente aquele que assumiu depois.
Mas isso eu Mas não percebo. vamos aprofundar isto, porque isto está a ser gravado. Portanto, esta não parte, aprofundarmos. mas não tem mal, Não, porque mas vocês não, não tem nós mal. não nos vamos lembrar daquilo que ele disse concretamente. Não, não Eu já vamos me dizer. lembro. Não tem importância. Quer dizer, é que é uma coisa de facto. Mas essa pessoa não quer que esta parte passe. Porque há coisas em que as pessoas de repente ficam mais sem. Há pessoas, por exemplo, que começam a chorar no meio de uma entrevista. Eu tenho a obrigação de as defender, de não passar essa parte. Até pode ser que atraia muitos likes. Mas eu tenho a obrigação de defender aquela pessoa. Se a pessoa me vai dizer às vezes as pessoas dizem disparates, eu digo imensos, não é? Uma pessoa diz um disparate, ou diz uma coisa bruta demais, ou não sei o quê. É preciso dar-lhe, se calhar, o tempo para se recompor, é preciso chamar-lhe a atenção. Não é o caso nem do Dr. Álvaro Cunhal, nem do Dr. Mário Soares, nem de pessoas assim treinadas, mas a de outras pessoas pode ser. Porque é complicado e uma pessoa pode-se ir abaixo em certas ocasiões. Mas essas histórias, as pessoas quando estão a falar francamente, quando contam a sua história, de facto, as pessoas gostam. E eu farto-me de rir com a geração de 60, porque na altura a RTP conseguiu uma coisa extraordinária, na altura a RTP2 não chegava a quase parte nenhuma do país, e então escolheram a época de verão, portanto, agosto as pessoas estão na praia, não é? Portanto, escolheram para emitir na RTP2 numa altura em que a RTP2 não chegava a grande parte das praias do país. E mesmo assim, o que acontece é que ela continua a passar, depois o Jacinto vai lá buscar coisas, outras pessoas vão lá buscar coisas. E porquê? Porque é a nossa história. E aquilo que nós não pudemos dizer, aquilo que me fazia impressão é nós, durante muitos anos, só ouvimos um lado, que era o lado do poder. O resto era cortado pela censura. E o outro lado nunca podia ser ouvido. Então, nós temos uma dívida para com o passado, que é dizer às pessoas que o passado não foi aquilo que elas pensam. Não foi aquilo que a propaganda fez passar. Foi outra coisa e é preciso mostrar. E hoje, a gente pensa, tudo isto já passou, quer dizer, apesar de tudo eu fiz uns filmes, houve mais pessoas que fizeram uma série de filmes, quer dizer, a gente que fez uma série de filmes sobre isto, já sinto farta-se de trabalhar sobre isto. Mas ainda passa aquela noção de que no tempo de Salazar isto era um país tão sossegado. Era tudo tão bom. Não é? Não havia assaltos, não havia corrupção, não havia nada disso. E eu gosto sempre muito de dizer às pessoas, pois é, olha, sabe, havia uma coisa maravilhosa, chamava-se censura. E, portanto, nunca corria nada de mal em Portugal. Até o suicídio era proibido, ninguém se podia suicidar, fazem favor, nem pensem nisso. Era cortado pela censura. Portanto, obviamente, era um país onde não havia assaltos, não havia suicídios, não havia epidemias, não havia mortes por falta de assistência médica. Não havia só censura. É que tudo o resto era propaganda. E tudo o resto era propaganda. Porque isso, até a escola era propaganda. Não é? E, portanto, e as pessoas não têm a noção as pessoas não têm essa de que noção. mesmo a escola era propaganda, não é? Bastava ver os livros de história e a forma como nós conhecíamos a história era sempre através dos heróis, dos atos heróicos. Não é? E, sobretudo, uma história muito feita de personalidades. Não se conhecia propriamente a história. E daí também que se tenha ficado com uma ideia. Mas o que mais me preocupa hoje em dia é que eu penso que essa ideia continua a passar. Deixa-me só reforçar aí a questão da... Quando a Diana há pouco dizia que ainda há uma imagem mitificada de que no tempo do salazarismo, do Estado Novo ou do marcelismo, que não havia corrupção, não havia isto ou aquilo. E, obviamente, aquilo que a Diana e o Jacinto nos estão a dizer, e todos nós temos mais ou menos presente isso, basicamente o que não havia era a informação de que havia. Claro. Pois. E, por exemplo, ainda hoje, junto de pessoas mais novas, quando hoje a questão da corrupção é muito atraída para um discurso da direita populista ou da extrema-direita, eu lembro sempre, por exemplo, o caso do Ballet Rose, que é um caso paradigmático porque foi, entretanto, trabalhado já no contexto da democracia numa série que também na RTP teve esse impacto. E quantos Ballet Roses não ficaram escondidos? E quantas outras informações de corrupção concreta ficaram diluídas nos bastidores, precisamente da desinformação e, sobretudo, daquilo que era a propaganda oficial? E, portanto, há sempre aquela ideia de que se nós não soubermos é porque não existe. E isso é o mais fácil sempre, não é? É andarmos como as avestruzes, não é? Mais ou menos de vez em quando pôr a cabeça na areia. E isso é algo que em democracia, o jornalismo que vocês praticam e o jornalismo que se foi fazendo depois do 25 de Abril, com todas as condicionantes e todas as perturbações, como é óbvio, onde há poder, e o jornalismo é um exercício de poder também, o poder da informação é um poder fortíssimo e que tem grande impacto não só na sociedade,
como na gestão do poder político, dos poderes económicos e de todos os poderes, porque gera precisamente das coisas com mais impacto, que é a informação sobre as pessoas. Claro. E, portanto, queria que, se calhar um pouco para terminar e passar a uma ou outra questão que queiram colocar aqui do nosso auditório, que nos falassem um pouco de um episódio, quer dizer, a Diana já falou um pouco, mas falar um pouco de um episódio antes do 25 de Abril para o caso da Diana, não tanto para o caso do Jacinto, e de um episódio depois do 25 de Abril, ou de uma prática que, apesar de tudo, também não convém mitificar nos 50 anos do 25 de Abril, que a situação da democracia é imune a questões de pressão e a questões de controle da informação e do jornalismo. Apesar de estar muito mais próximos de uma liberdade do exercício do jornalismo, há condicionantes e há perseguições também. Queria que falassem um pouco sobre isso. Deixa-me só dizer rapidamente aqui uma coisa. A Diana é responsável em grande parte por eu ter começado a fazer este tipo de documentários, por causa precisamente das mulheres do curso e não só, mas o que ela não disse é que ela me pediu para fazer um mês antes e que eu fiquei completamente Estado de choque. porque não era um trabalho fácil, eu não estava nada habituado a fazer um trabalho sobre memória um mês antes. Qual foi a diferença? É que ela, durante esse mês, não é? Sempre que eu precisei de alguma coisa, ela estava lá para me arranjar um número de telefone, para telefonar para este, para ligar para o outro, para me pôr à disposição. E isso, na verdade, eu nunca tinha tido num diretor. Uhum. E quando a Diana há pouco disse que, a falar sobre as universidades, eu, apesar de achar que efetivamente nós temos hoje que contrariar um pouco essa cultura do individualismo, eu não tenho esta visão, não tenho a visão da Diana. Nós discutíamos muito lá nos corredores da RTP, precisamente porque eu vinha com essa cultura da não militância das universidades, e a Diana, pelo contrário, achava que o cidadão estava à frente do jornalista. Era uma das discussões que nós tínhamos muito. Mas eu não tenho essa visão, porque eu, apesar de achar que hoje, infelizmente, por causa do valor social dos jornalistas, e não só, também dos professores, não estar muito alto, nas universidades os miúdos estão a ir mais para marketing e relações públicas para jornalismo. Mas os que vão para jornalismo são bons. O problema não está aí. O problema é que o jornalismo, não é? Depois tem uma outra fase, que é muito importante, que é o estágio. Ser acompanhado. Eu fiz uma formação que hoje em dia ninguém tem. Eu tive 6 meses, também é verdade, porque a RTP, naquela altura, eram os primeiros fundos da União Europeia, da CEE, aproveitou aquilo à tripa forra para nos dar formações de 6 meses. Não é? E a Diana foi uma das pessoas que me deu formação. Passei por ter semanas com quase todas as pessoas da RTP, realizadores, operadores de som. Os miúdos hoje não têm isso. Isso fez toda a diferença. Não têm isso, não têm isso. Ou seja, eu hoje conheço casos em que eles vão estagiar e ao fim de 2 dias já estão a fazer o radar. Não sei se sabes o que é o radar. Que é uma das enormes estruturas que é estar a alimentar o online, estar 12 e 13 horas a receber a informação da Lusa, a mudar os títulos, mas ao mesmo tempo a ouvir a rádio, a ouvir a televisão, a ler os jornais e a ter que alimentar aquilo tudo de um trabalho que nem sequer é jornalístico. Muda uma frase aqui, muda um título ali, um jovem estagiário que não sabe quantos são aqueles que conseguem ter ali alguém durante vários dias ou semanas a acompanhar o trabalho deles. E depois, que tipo de trabalho? Quem são as pessoas que hoje coordenam? Mandam-te fazer um trabalho, nem o veem, nem o discutem, não é? O problema não está neles, o problema está na máquina que, entretanto, se criou, na máquina do jornalismo, por variadíssimas razões, que fez com que a pressa e a necessidade de ter que meter notícias no ar, o que eles hoje mais fazem é fazer bocas, cortar peças que depois escrevem por boi vou ler e depois passa assim, não é? Quer dizer, já é muito difícil que isso seja jornalismo. Portanto, eu, apesar de tudo, na verdade, o que condeno é a máquina em que as redações se tornaram e que vão triturando também os próprios jovens jornalistas, porque eles, pelo que eu sei, pelo trabalho que fazem, eles vêm, aqueles que querem ir para o jornalismo, vêm com vontade de fazer e de gostar de ouvir as histórias e fazem, muitos deles, trabalho muito bom. Há trabalhos excelentes. São, infelizmente, às vezes na redação, são muito apanhados pela máquina, por assim dizer. E são dizer, precários. E são precários porque é uma também, questão que é muito importante. Eu costumo Sim. dizer que a questão da precariedade para todos os trabalhadores é uma violência, é uma violação dos direitos humanos. A questão da precariedade no jornalismo é uma violação do direito à informação, é uma violação da liberdade de imprensa. É ainda mais grave porque atinge-nos a todos nós
porque um jornalista precário não é inteiramente livre, como é óbvio, não pode dizer que não ao patrão. Eu costumo dar-lhes um conselho muito bom, que comigo servia muito bem, mas também eu era mais velhinha e tinha um contrato que não era precário, que era uma vez que um diretor me mandou fazer um trabalho que era obviamente uma coisa publicitária e não fazia nenhum sentido, e eu disse, olha, isso é contra o código deontológico, eu não faço. Fazes não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, olha, dás-me uma ordem por escrito. E ele obviamente não deu a ordem por escrito. É que eu digo, quando vos pedem assim uma coisa esquisita, vocês digam ordem por escrito, que você faz favor. Porque são raros os chefes que se metem nisso. Eu acho que esse é o grande falhanço destes 50 anos, especialmente no jornalismo. Porque quando foi criado o Estatuto do Jornalista, não é? Foi no sentido de dar dignidade e força de lei a algo que, em princípio, deveria ser apenas uma questão ética que está no Código Deontológico. Sim. Portanto, foi reforçar aquilo que é a consciência profissional, que é o direito que os jornalistas têm de recusar qualquer coisa que vai contra a sua consciência. Cláusula de consciência. Inclusivamente resistir àquilo que é o pior para o jornalismo, que é a chantagem no trabalho. Que é achar que vão ser prejudicados se tiverem que fazer um trabalho que sabem que não é bom, que não têm grande autonomia, não conseguem discutir a forma como lhes é apresentado o trabalho. Eu lembro-me de muitas vezes, não é? Me dizerem, Jacinto, vais fazer um trabalho sobre... Estava-me a tentar até lembrar do Albarrán, coitado do Albarrán, que até era um tipo excelente. Uma vez chegou-se ao pé de mim e disse-me assim, vais fazer um trabalho sobre baixas fraudulentas. E eu disse, sim, eu vou fazer um trabalho sobre as baixas fraudulentas, desde que me deixes fazer um trabalho sobre todas as outras baixas que são reais e a quem as pessoas não têm o direito de lhe passar a baixa. Acabou o trabalho aí. Nunca mais me pediu o trabalho. Nunca mais me pediu o trabalho, não é? Como também me lembro de Diana me ter pedido para fazer um trabalho sobre violência nas escolas. E eu de ter pensado muito sobre isso. E lá está. É porque um dos problemas dos jornalistas é, em muitos casos, irem mecanicamente atrás das fórmulas com que sempre se tratou aquele assunto. E o que eu vi ali era uma série de casos, não é? Uma espécie de caderneta de casos de violência. E há uma escola, havia um caso de violência. E há outra escola, como muitas grandes reportagens hoje em dia fazem, que pegam num tema e vão buscar os casos. E eu achei assim, mas eu não vou conseguir fazer absolutamente nada, perceber absolutamente nada com esta maneira de fazer o trabalho. Não é? Porque já as pessoas vão se retrair. Numa escola, tratar um caso de violência, naquela altura já era problemático. Não é? Os pais, se calhar, vão falar, mas os diretores vão se retrair. E o facto de haver um caso numa escola, e então nas escolas problemáticas, não pode ser visto como uma coisa extraordinária. Claro, então, não é? Aquilo são famílias complicadas, um microcosmos ali denso de tensão. Claro que tem que acontecer. O importante é ver como é que toda aquela sociedade reage. Reage no dia seguinte e reage um mês depois. E disse à Diana, eu faço essa reportagem, já não te lembras, eu estou a olhar para o teu olhar, já não te lembras disso. Mas eu lembro-me perfeitamente. Eu faço essa reportagem se me deixares ir durante um mês para uma escola e eu acompanhar um caso, houve um caso grave, para eu saber como é que a escola reage àquilo, e os colegas e tudo isso. E assim foi, não é? Eu consegui a autorização, foi muito difícil conseguir a autorização dos diretores, até meti câmaras ocultas, que era uma coisa complicada, mas com o compromisso de toda a gente saber e depois eu ir para lá filmar. Apenas para eu saber como é que eles reagiam sem saber que lá estava uma câmara e como é que iam reagir depois de lá estar a câmara. Portanto, para eu próprio perceber o que é que eram aquelas aulas. E realmente percebi exatamente o contrário da ideia feita que teria, não é? Porque o que eles estavam ali a fazer era um trabalho extraordinário, não é? Porque os casos existiam, mas ao fim de um mês os miúdos eram reintegrados. Porque não era nada fácil, não é? Eram escolas de periferia para aquela onde os bons professores não querem ir, não é? Não querem ser do quadro sequer. Portanto, lá está. Isto também é uma outra forma da liberdade que se tem
quando se dialoga com os diretores, e têm diretores que são compreensivos nisso. Nós éramos conhecidos, eu costumo dizer, pelos alentejanos, porque passávamos horas a discutir, os dois encostados, cada um a sua parede do lado do corredor, a discutir questões éticas sobre as reportagens. E esta grande questão de que eu digo, a base principal para ser um bom jornalista é ser um bom cidadão, e os jornalistas podem ser militantes, partidos, do que quiserem, quando estão a fazer o trabalho, tornam-se independentes em relação a isso. E já não existem Dianas na Ele tem a redação. opinião contrária. Porque a Diana entrava na redação e começava a falar com este e começava a falar com o outro e ia discutindo jornalismo, coisas, isto, e dando os seus sermões. Que aprendi com os jornalistas mais toda velhos. a gente. A ver jornalistas mais velhos, eu sou jornalista de tarimba, no meu tempo não havia cursos, não é? Portanto, sou jornalista de tarimba. E, portanto, aprendíamos com isso, com levarmos nas orelhas dos jornalistas mais velhos ou levarmos ao extraordinário elogio. Levar um elogio do Letria, levar um elogio do Fernando Peça, que era um tipo muito mais velho e que ligava: Andrinho, eu gostei daquela peça que tu fizeste. E a pessoa, embora não gostasse de algumas das peças do Fernando Peça, mas o Fernando Peça era o Fernando Peça, caraças, quem era eu em comparação? E aquilo caía-nos bem. E eu acho que isto perdeu-se. Aquilo que o Jacinto estava a dizer é verdade num sentido. Aqui há tempos eu estava a ler, por exemplo, um artigo no Público e havia um erro, claro, o Público na online. E eu quis corrigir o erro, mas achei que não devia corrigir naquelas cartas dos leitores e não sei o quê. A pessoa que tinha feito aquele erro é um camarada jornalista, portanto, tentar falar com ele por telefone e dizer-lhe: olha lá, isto está errado, queres corrigir, não sei o quê. E lá consegui consegui falar diretamente e depois ele telefonou-me a agradecer, a dizer, de facto, corrigi. E eu disse: olha, há uma coisa que eu não percebo, mas tu não conseguiste discutir isto com ninguém, porque o erro era tão flagrante que se outra pessoa passasse e visse, tinha visto que era um erro. E ele disse: Diana, nós não temos tempo. Eram dois que faziam essas coisas que tu chamaste de radar. Somos dois, não temos tempo de falar um com o outro, nunca temos que estar sempre a ouvir a rádio, a fazer não sei o quê. Eu disse: então, mas e a hora de almoço? Não almoçam juntos? Nós não temos tempo de almoço. Eu fiquei. E disse: e as pessoas cá fora não sabem isso. E por isso é que eu digo, é que a luta pelo bom jornalismo, a luta porque há uma nova censura, e é típico que há uma nova censura. Só que já não tem as mesmas roupagens. Claro. Tem a roupagem da tal chantagem sobre o trabalhador. Trabalhador que, embora tenha a nossa legislação é excelente, embora tenha a cláusula de consciência, embora tenha o estatuto de jornalista que o defende e o código deontológico, mas só não tem a força porque no dia seguinte são substituídos. E porque são explorados enquanto são estagiários. Não conseguimos esse. Não se consegue fazer mesmo o grupo que está na carteira profissional, por mais esforço que fosse o sindicato, não tem a força suficiente. Isto é uma coisa que é todo o público, todas as pessoas que têm que fazer, tem que ser uma luta social contra aquilo que acontece. E depois é outra coisa que é a repetição. Quer dizer, não faz nenhum sentido, num país tão pequenino, onde, para dizer a verdade, se passa muito pouco, que nós tenhamos não sei quantos canais com notícias o tempo todo e que vemos a mesma coisa no telejornal à tarde, que já no não são os telejornal à canais noite. em função da informação, é a informação em função dos canais, não é? Ou seja, em que às vezes a prioridade não é dar autonomia para ir para o terreno, escolher, fazer a reportagem, tem que ir para ocupar, não é? Ou seja, sacrifica-se a qualidade de tudo aquilo que se podia fazer, de contar histórias. Os nossos colegas que vão para as guerras, não é? Quer dizer, o que eles dizem é que aquilo é uma tortura. A Cândida, às vezes, consegue levantar-se muito cedo e ir ali às primeiras horas, quando não está a ser incomodada para os diretos, fazer a reportagem, porque a seguir, de manhã até à noite, tem que estar sempre em direto. Não é? E quer dizer, em direto, estando lá, quer dizer, como é que se pode fazer a diferença? Claro. Em muitos casos, as principais informações vêm de cá, que lhes dizem: olha, diz-me aí qualquer coisa, o que é que está aí nas agências. Eles têm lá menos possibilidades de aceder à informação do que as pessoas que estão na redação, não é? É uma opção contemporânea, não é? Do jornalismo contemporâneo, que é o direto e a reportagem, a maior parte das vezes, do zero e do nada, não há nada para dizer. Eu digo muitas vezes, já faz parte da nossa, vamos lá ver, preservação da saúde mental, não ver tanta informação, não é? Hoje em dia, uma das questões é há informação a mais, nós temos que selecionar. Mas eu, por exemplo,
só consegui perceber o que estava a acontecer na Ucrânia, na frente de batalha, como é que aqueles dois exércitos estavam a combater naquela frente de batalha que às vezes avançava uma cidade para lá, outra cidade para cá, um ano depois, quando vi uma reportagem de 50 minutos do Panorama, da BBC, numa equipa que conseguiu estar durante 2 meses na Ucrânia acompanhando um pequeno batalhão de artilharia ucraniano. Apesar de estar de um dos lados, conseguiram fazer aquilo com algum equilíbrio, porque há tempo suficiente para conseguir esse equilíbrio. Não é? Numa reportagem como muitas daquelas que nós vemos, que vai à frente de batalha, assim, de rajada, chega lá, tem 3 horas, faz umas entrevistas e depois volta, aquilo não é... Quer dizer, não é jornalismo. É uma informação condicionada e, claro, obviamente, muito mais para o lado da propaganda do que propriamente da informação séria. É o possível, não é? Eu compreendo, e há jornalistas que sabem, apesar de tudo, dar-nos as indicações e as precauções disso, mas a maior parte deles não faz. Não é? A maior parte deles não faz. Vou fazer uma última pergunta antes de passarmos. Antes que eles adormeçam, Não, não pá, que isto adormeçam. já são... Mas, estando a comemorar os 50 anos de Abril, a última palavra sobre a questão do jornalismo hoje e o jornalismo nos 50 anos de Abril. Quer dizer, não é para fazer um histórico, mas sim a vossa opinião nos dias de hoje relativamente à possibilidade do jornalismo continuar a sua missão de informar e os riscos que há nas características do jornalismo atual. Um pouco já falaram de algum modo desse assunto, mas fazendo a vossa posição relativamente à importância do jornalismo na nossa contemporaneidade. Eu acho que nós estamos hoje perante um desafio que é oposto, mas que é muito semelhante àquele que aconteceu em 1974. Em 1974 era preciso o jornalismo conseguir autonomizar-se de um dispositivo, não é, enorme de censura, que tinha ao mesmo tempo também criado, eu costumo dizer, e às vezes também em algumas discussões com algumas das pessoas que vêm desse tempo, porque acho que há uma história do jornalismo que está sempre a enaltecer aqueles gestos, pequenos gestos heroicos da luta contra a censura. Eu acho que isso é muito importante, preservar essa memória. Mas isso pode ter um risco, que é fazer-nos esquecer aquilo que era verdadeiramente o jornalismo naqueles tempos. E o jornalismo não era só isso. Havia muito jornalismo colaboracionista. Não é? Ou seja, houve muito jornalismo que foi propagandista e que não foi denunciado. Mas, de qualquer maneira, por isso mesmo, ou seja, havia um jornalismo que tinha que se libertar da propaganda, muita, que havia nas principais rádios, e ao mesmo tempo libertar-se do dispositivo e do sistema de censura que já se tinha entranhado naquilo que se chama autocensura. Esse era o grande desafio. E também de tentar reafinar ou realinhar a missão. Qual é que era, na verdade, a missão naquela altura? Não é? Grandes discussões muito interessantes. Qual era a missão do jornalismo? Ser um jornalismo revolucionário, ser um jornalismo para o povo? Eu há poucos dias a falar com o Fernando Matos Silva e a perguntar-lhe porquê que ninguém sabe quem foram as pessoas que fizeram aquelas imagens do 25 de Abril. Ao contrário dos fotógrafos, toda a gente sabe quem são os fotógrafos, mas quem fez as imagens ninguém sabe, eram só coletivos. E ele a dizer assim, porque as imagens não eram nossas, eram do povo. O Álvaro Guerra disse-me isso, não é? Deixa lá os direitos de autor e essas coisas. Isto é E realmente aqueles programas, na altura, se vocês forem ver, as fichas técnicas eram só coletivos, não é? Que apesar de tudo é uma coisa muito bonita, pronto, mas há aí um problema para a história que é a memória. Nós hoje em dia estamos perante eu já há pouco tracei, um desafio que é também muito difícil, mas que é um pouco o oposto, ou seja, que é o jornalismo sobreviver nesta massa enorme de informação não certificada, em que toda a gente é produtor de informação, não é? Portanto, toda a gente pode trocar informação, mas que, na verdade, também as máquinas de produzir e controlar a informação apuraram-se muito, não é? Ou seja, os dispositivos do marketing, os dispositivos da propaganda, a capacidade de condicionamento a vários níveis dos órgãos de informação, não é? Através do poder económico, através das tecnologias, a lógica dos algoritmos, tudo isso hoje em dia torna muito difícil a tarefa do jornalismo, mas se calhar pelo outro lado. Ou seja, é sobreviver no mar da informação, no excesso da informação, conseguir afirmar uma
marca, ou seja, conseguir fazer às pessoas que aquilo que estão a ver é o trabalho de um jornalista e não é um trabalho de uma outra coisa qualquer que lhes chega, porque hoje em dia, quando vão às redes sociais, chega-lhe tanta coisa que é muito difícil perceber se aquele link para onde está a ser conduzido é para um trabalho jornalístico ou se não é. Não é? Mas eu costumo dizer que, apesar de tudo, todos nós, perante uma notícia sobre a qual duvidamos, vamos em busca das fontes de informação. A Diana está a dizer que não, mas eu acho que sim. Já aconteceu Inshallah. várias vezes. Não, acho que sim. Acho que quando há assim qualquer coisa de extraordinário, não é? As pessoas vão em busca das fontes fiáveis, não é? Felizmente. Acho que ainda é onde nos temos que agarrar. Pronto, Diana, diz lá. Não, isto é só onde porque é que eu concordo, eu sou muito mais velha e, portanto, O como Jacinto sou está muito... num plano de inocência, é isso? Ela é, o Jacinto, é assim, nós quando chegou ao 25 de Abril, eu lembro-me sempre de uma entrevista, um trabalho que nós fizemos sobre os jornalistas em Portugal, era o Zé Rebelo, o responsável da coordenação, e fizemos várias entrevistas. Eu lembro-me de uma entrevista ao Joaquim Furtado, em que Joaquim Furtado explicou o que foi ter que aprender a escrever em liberdade, porque nós não sabíamos o que era escrever em liberdade. E agora, de repente, imaginam que é uma desgraçada, um jornalista ter que estar a resumir comunicados partidários. Quer dizer, como é que isso se faz? Põe-se poucas linhas, depois o partido protesta, depois não sei o quê, não sei qual. E, portanto, aquilo ali uma cena que se passou no Rádio Clube absolutamente fundamental. Toda a gente achava que o Rádio Clube estava dominado pelo Partido Comunista. Aparentemente não estava, tinha um grande número, mas não era assim. E havia um grupo que não era e que se aborrecia de ser confundido com. E então resolveu fazer um comunicado a dizer que nós não somos todos não sei quê. Aí os outros resolveram responder. E acho que durante 15 dias, todos os dias, havia comunicados na rádio de um grupo e do outro a dizer: bom, nós não sei quê, não sei o que mais. Portanto, tudo isso foi complicado, porque as pessoas têm que se habituar, de repente, a responsabilidade passou a ser toda nossa. Nós antes havia a censura para nos desresponsabilizar. Ou seja, nós lutávamos contra a censura e aprendemos a lutar contra a censura, e havia gente que sabia lutar magnificamente, descrever o avanço das Caldas como se fosse a vinda de pessoas para um jogo de futebol, por exemplo. Quer dizer, o Eugénio Alves fez um trabalho assim, não sei o quê, havia pessoas que sabiam fazer muito bem isso. Havia pessoas que enfrentavam a censura sem mais nada, que era o meu caso, e depois os artigos eram naturalmente todos cortados. Eu punha as encíclicas e eles cortavam até o Papa, e eu dizia: mas vocês estão a cortar o Papa? Não, mas a senhora citou fora de contexto. Eu não citei nada fora de contexto, Papa, vejam lá o contexto da encíclica. Depois temos que aprender a escrever em liberdade, depois temos que aprender as lutas pelo poder, que foram violentíssimas. Isso é uma parte da memória que normalmente os jornalistas tentem esconder. Nós andarmos de armas na mão uns contra os outros, nós andámos à pedrada, nós andámos violentamente nas lutas pelos jornais, no sindicato havia cenas físicas de pancadaria, portanto não vale a pena estarmos todos a fingir que éramos todos muito amigos antifascistas. Lá antifascistas seríamos, mas de várias tendências e cada uma a tentar tomar o seu poder. Portanto, foi um tempo também complicado e seguiu-se um período muito complicado. Depois, a certa altura, as coisas normalizaram-se e depois, de repente, entrou em força o capitalismo, como é que se chama? Por um lado, a concentração. E de facto, as nossas leis são muito bonitas, mas depois muitas vezes não são cumpridas. A questão da concentração é uma coisa absolutamente terrível, além da precariedade. A questão da concentração. Porque tu tens um problema com o patrão neste órgão de informação, mas ele domina mais 5. Portanto, ficas desempregado de todos esses. Portanto, todas essas questões têm que ser muito bem estudadas. E essas questões têm que ser discutidas no Parlamento, têm que ser discutidas pelos políticos, têm que ser discutidas pelos cidadãos, não podem ser discutidas só pelos jornalistas. Acho que são muito, muito, muito importantes as questões laborais, são absolutamente fundamentais na questão do jornalismo. Para salvar a independência e a autonomia do jornalismo. E não se tem estado a tratar disso seriamente. Não são só as questões laborais no jornalismo, são questões de liberdade de imprensa. Mas depois há outra coisa, que é nós temos que nos habituar de novo à tal militância. Ou seja, as fontes fiáveis. Por exemplo, para mim, um polícia, lamento dizer, mas não é uma fonte fiável. Eu lembro-me de ter visto mentir com quantos dentes tinham na boca. Quer dizer, juízes. Eu passei pelo plenário, por amor de Deus, quando vêm dizer que os juízes são independentes, digo, lembro-me tão bem do plenário de Lisboa, que independentes que eles eram. Ministério Público, aqueles gajos, não sei o quê. Nós não, neste momento, os jornalistas é uma autoridade. Se a autoridade disse,
estou safo, porque isso, aliás, os jornalistas têm essa defesa, é que desde que seja dito por outra pessoa que não seja ele, nós não somos responsáveis pela enormidade que pomos no ar. O que é uma coisa terrível, porque é claro que nós somos responsáveis por termos deixado de passar aquela enormidade. Mas a verdade é que passamos a acreditar numa série de gente que, pura e simplesmente, lamento dizer-vos, meus caros senhores, eu, por mim, não entendo como fiáveis. Deve haver uns muito bons, que são sérios, deve haver outros que não são, como entre os ministros, como entre os professores, como entre os jornalistas, como entre toda a gente. E, portanto, é sempre preciso estarmos com 5 pés atrás. E nós, antes do 25 de Abril, sabíamos isto. Quer dizer, agora não sabemos, esquecemos. Esquecemos que é preciso uma pessoa estar. E depois é preciso perceber que não podemos ir atrás dos likes. Porque o que é que os likes dão? Quando eu digo os likes, é as audiências. Dão os Venturas deste mundo. Porque o Ventura, como tem um discurso que é diferente do resto, atrai mais audiência do que... Deixem-me cá pensar. O António Costa pode estar a dizer uma coisa qualquer. Mas nós já estamos a ouvir o António Costa há 8 anos, caraças. Hoje já estamos a ouvir este discurso, não sei o quê. Portanto, vamos buscar e vamos... Tem-se estado a fazer uma propaganda extraordinária, extraordinária, e eu acho que os jornalistas não param para pensar. Não param para pensar, estão-se a suicidar porque estão a promover forças que, quando chegarem ao poder, vão simplesmente extinguir a liberdade de imprensa. E aí acabou o problema. Portanto, esta história da cidadania, que é uma história fundamental, fundamental, é uma história que os jornalistas vão ter que reaprender. Porque foi criado nos jornalistas... O Jacinto explicou-me isto uma vez muito bem. Eu disse ao Jacinto, porquê é que vocês desconfiam? Vocês vêm da faculdade, ele é do primeiro grupo que chega da faculdade. Vocês, da faculdade, chegam da faculdade, desconfiam tanto dos políticos, pá, e não desconfiam, dos grandes interesses económicos. E ele explicou-me, é verdade, tinha havido as grandes lutas pós 25 de Abril, tinham sido muito ferozes, não sei o quê, e, portanto, havia uma desconfiança sobre a influência política sobre os jornais. Não tinham sido precavidos para a outra. Ora bem, azar porque essa diminuiu e agora a que está em força é económica. E as pessoas não se habituaram a lutar contra isso, não o sabem. E, portanto, temos que fazer uma aprendizagem, que é uma aprendizagem cívica e política. E que eu saiba, não sei se ensina nas escolas de jornalismo, nem nas outras, aliás, mas achava que se devia ensinar. Mas isso sou eu que acho sempre que... Para se ensinar tem que se conhecer. Exatamente. É para isso que tu fazes filmes, é para isso que eu faço filmes, é para dizer às pessoas, sabem, existiram as prisões, existiram o Tarrafal, existiu a censura, existiu tudo isto, e vocês têm que saber que existiu. É isso mesmo. Porque as pessoas querem saber. No outro dia foi um motorista de táxi que parou e me disse, quando eu lhe expliquei que antigamente não havia de facto bichas à porta do SNS, nem consultas do SNS atrasado, porque as pessoas nunca viam um médico e morreu sem nunca ter visto um médico. E, portanto, não havia consultas atrasadas, como é óbvio, não é? Era fantástico. No tempo do salazarismo aquilo era muito bom. E não havia ambulâncias à porta dos hospitais. E ele, de repente, parou e disse, mas era assim. Mas porquê que nunca ninguém me explicou isso? Ele era da idade dos meus filhos. Eu disse, olha, eu não sei, mas as escolas tinham a obrigação de explicar isso, ou eventualmente se a sua família não soubesse, mas as escolas tinham a obrigação de explicar isso. E ficámos parados à frente do sítio para onde eu ia a conversar sobre isto, porque ele pura e simplesmente não sabia. Depois disse-me, eu fiquei comovidíssima. Hoje, quando chegar a casa, vou falar com a minha filha, que ela já anda na faculdade, felizmente, e até está a tirar relações internacionais, gosta muito de política, mas ela também não sabe isso. E eu fiquei gelada. E disse, mas o que é que nós andamos a fazer 50 anos depois do 25 de Abril? E 50 anos depois do 25 de Abril? Vi ontem uma coisa muito bonita, que foi um jovem qualquer, que se levantou num sítio onde estava a falar o Sr. Presidente da República e disse, eu acho que este Presidente da República não me representa e vou sair da sala. Infelizmente não vi que mais ninguém saísse com ele. Saíram mais? Ótimo, ainda bem. Ainda bem que saíram vários. E o Presidente da República até conseguiu com elegância dar a volta, devia estar pior que estragado, mas lá conseguiu dar a volta e dizer isto é o 25 de Abril. Antigamente não poderíamos fazer isto. Pronto, isto é uma maneira extremamente simpática de educar e simples de educar. É isso, nós temos o direito. Isso é bonito. Portanto, 50 anos depois, temos o direito de protestar. Uns dias, e pode ser que daqui a uns tempos tenhamos que voltar para as cadeias, mas pronto, olha. Muito bem. Antes de fecharmos... Voltarmos para as cadeias. Uma ou duas questões, não comentários alargados, mas questões aos nossos convidados. Ana.
Obrigada, boa noite. É um prazer tê-los aqui. Eu queria dizer que, depois disto tudo que temos estado a ouvir, uma coisa é certa: a IRTP, após o 25 de Abril, aparece sempre presente nestas grandes reportagens e nestes grandes trabalhos que foram feitos e nos quais, apesar de tudo, continua a investir. E os jornalistas que lá estão têm liberdade para o fazer, não têm o seu trabalho condicionado. A justiça seja feita. Eu estou a falar, o Jacinto sabe que não tem o seu trabalho condicionado, existem outros. A Dina está a falar da precariedade, é verdade, há precariedade, é muito grave, mas sinceramente, do que eu conheço dos mais jovens que estão nas redações, o que eu acho mesmo que eles têm é falta de habitação, porque vivem aos montes uns com os outros, porque não têm capacidade para pagar uma casa. O resto eles orientam-se, porque a precariedade há, infelizmente, no jornalismo e nos outros sítios todos. E também houve uma imposição em que, nomeadamente a RTP, tantas empresas estatais não poderiam contratar pessoas, então as pessoas tinham-se de arranjar assim uns esquemas meio malucos para conseguir ter pessoas lá a trabalhar que efetivamente faziam falta. E eu sei que o Jacinto é uma exceção, mas há pessoas que trabalham com ele. Temos excelentes repórteres, jornalistas lá também, pessoas que fazem trabalhos de imagem fantásticos. Temos muito bons editores, temos alguns editores bons. E há uma coisa que eu acho que faltou muito nas redações, que foi saltar de um para o outro lado, ou seja, não houve uma passagem de gerações. Ou seja, antes dos computadores havia pessoas que tinham memória. Não havia computadores e havia pessoas que tinham memória. E isso agora não há nas redações. E simplesmente as pessoas que estão lá, digamos, à disposição, que existem nas redações, são colocadas em trabalhos e sabemos que o tal repórter de imagem com o tal jornalista saem e vão para aqui e vão para ali. E amanhã, basicamente é isto. E, portanto, o tempo para a reportagem fica muito diminuído. Também temos a grande reportagem, temos as reportagens da Mafalda, não é? Que também acontecem todas as semanas, também são reportagens cerca de 30 minutos, mas passam sempre às quintas-feiras, também geralmente são coisas bastante interessantes. E eu acho que, apesar de tudo, nomeadamente a rádio e televisões públicas, puseram ao dispor das pessoas, através da RTP Play, a possibilidade de acederem a muitos conteúdos muito importantes de diversas gerações. E, de facto, o acervo da RTP é riquíssimo e está bem tratado. Pronto. E o Jacinto pode considerar isso muito melhor do que eu. E eu gostava de fazer uma pergunta, que era saber se continuam dispostos a fazer esta luta, porque, pronto, o Jacinto é jornalista e é professor. A Diana continua a dar-nos o prazer de fazer coisas e de deixar-nos ter o prazer de a ouvir, e estão dispostos de continuar realmente a fazer esta batalha, porque eu acho que, de facto, as palavras que podem deixar aos mais novos são muito importantes, no sentido de poderem seguir o caminho correto. Porque, assim, eu acho muito estranho essa história que estava a contar do motorista de táxi, que ele não sabia e a filha também não sabia. Eu não sei onde é que essas pessoas vivem. Não é em Vila Franca, com certeza, porque acho que as pessoas de Vila Franca, basicamente, sabem. Por alguma coisa éramos chamados a vermelha. Tínhamos 20% dos presos políticos eram daqui do Conselho de Vila Franca. De todo o país, 20% eram do Conselho de Vila Franca. E pronto, estou a fazer um comentário. Estou a fazer o que o David pediu para não fazer, peço desculpa. Mas tinha que dizer isto, porque acho que se faça a justiça que a RTP merece, que se faça essa justiça. Antes deles responderem, só mais uma observação, questão, sem o mesmo timing que tivemos agora. Vamos lá não limitar a liberdade de expressão. Alguém tem que fazer o papel do mal. Eu faço. Bem o papel de castigante, mas eu costumo ser bem comportada. Só muito breve, só uma coisa de breve. Fica Tem a ver fechado, com não há os mais. programas. Eu sou mais velho, sou mais do tempo da Diana. A história das leituras dos jornais, que é uma coisa da influência que a malta tinha que ler nas entrelinhas, que era uma coisa extraordinária, não é? Escrevia-se nas entrelinhas e nós tínhamos que aprender a ler até nos jornais desportivos. Eu, nos jornais desportivos, ficava a comprar a bola nas ocasiões. E, de facto, isso hoje é ao contrário, não é? E aquela história que ele estava a falar do excesso de informação, da repetição até à náusea das coisas, dos canais informativos
na televisão, já não falo das frequentes, das sociais, das redes sociais, de facto, eu acho que vai ser uma luta mais complicada para o jornalista e para nós também, já agora os consumidores, porque é lutar contra uma coisa que é muito complicada e que eu acho que ainda nós todos ainda não percebemos bem até onde é que vai chegar. Eu acho que isso vai ser uma coisa terrível, é a minha opinião, e que o futuro, de facto, não quer ser desmoralizar, mas o futuro do jornalismo é bastante complicado, é a minha opinião. Bom, e para fechar, o vosso comentário aos comentários. Não, eu concordo totalmente. Acho que a RTP, como serviço público, tem tudo aquilo que hoje em dia é serviço público. É preciso realçar também o papel que a Lusa tem. A RDP tem essa missão de ter que criar condições. E, na verdade, a maior parte dos jornalistas que trabalham na Lusa, na RDP e na RTP têm condições para fazer jornalismo, mas também têm essa missão de saber ler o que está a acontecer e perceber que tem que ser, de alguma forma, tem que salvaguardar uma determinada linha de fazer jornalismo, de se tornarem referência, e eu não sei se isso estará a acontecer, não é? Porque, por exemplo, para fazer documentários na RTP nós somos muito poucos. Na verdade, eu tenho autonomia para o fazer, mas é uma autonomia de quem vê o meu trabalho apenas pelo produto final. Porque o que está por detrás, a Diana, quando começou a fazer documentários, havia equipas de documentaristas que tinham um realizador, um guionista, os produtores especificamente só para fazer aquilo, e hoje em dia nós somos os investigadores, os guionistas, os produtores, os realizadores, tudo, e inclusivamente, por causa do digital, sou eu que tenho que meter as imagens do ingeste para dentro do servidor e tirar os timecodes, que é para depois ir montar. Ou seja, na verdade, se nós tivermos tempo, dá-nos um controle total, mas é muito duro. É muito duro e, sobretudo, é duro porque eu não estou a ver ninguém, nós somos um grupo mais ou menos da mesma idade que neste momento está a fazer documentários porque quer fazer documentários, porque acha que a missão da RTP é fazer isso, porque aquele arquivo imenso não pode ser apenas um arquivo, é muito importante que ele esteja a ser entregue da forma que está, através da RTP Arquivos, para os investigadores, mas é preciso perceber também que esse arquivo tem que ser trabalhado também, não é? Ou seja, grande parte daquele arquivo não está identificado, não se sabe o que é que lá está, há imagens que, pura e simplesmente, precisam de investigação para... desculpem lá, para ser feitas. Mas pronto, não é? Na verdade, ainda temos o serviço público e temos que o saber preservar. Sim, mas a população, penso eu, se calhar também não sabe isso. Muito do trabalho que a RTP faz, de host, por exemplo, não é? E de pensar que se isso de repente fosse apenas só da iniciativa privada, se alguém se lembrasse que não é interessante para as audiências fazer a cobertura da presidência portuguesa da União Europeia ou até da tomada de posse do governo, talvez pode não ser muito interessante em termos de audiência, de os canais privados decidirem não ir lá porque não têm que se obrigar a ir, não é? Mas fazê-lo com alguns critérios, porque realmente a Diana tem razão. Ainda hoje eu estava a ver o debate sobre o programa do governo num sítio onde fui tomar um café e estava a CMTV. Estava a falar o Pedro Nuno Santos e ao mesmo tempo a CMTV decidiu, não é, colocar duas câmaras, uma em cima do Luís Montenegro e outra do André Ventura, o tempo inteiro para ver a reação daqueles dois. Eu pensei, mas não há mais líderes. O que é que leva a que haja uma decisão editorial de criar uma narrativa em que há um partido que está a falar e estava uma câmara em cima do André Ventura a ver a reação dele
o tempo inteiro, mas não estava em cima da líder do PAN, do Bloco de Esquerda, do CDS ou da Iniciativa É o Liberal. princípio do sangue, não é? Daí vem sangue. Portanto, é o que interessa hoje em dia. Não se, pois, eu espero que o critério da RTP seja diferente desse, não é? Que haja a possibilidade das pessoas terem a noção de que é essa a grande responsabilidade. Vamos ver se ela é assumida nesta altura e se pode ser preservada no futuro, porque o risco é grande. Diana, para fechar. Vamos lá ver. Eu acho que a RTP é ligeiramente menos má do que as outras. Dizer que a RTP Isto é um elogio, atenção. Não é? dizer que a RTP faz um excelente trabalho, eu gostava de poder dizer, mas não é verdade. Acho que a RTP2 faz um excelente trabalho de programação. E acho que o jornal da RTP2... Com meios ridículos. Com meios é preciso ridículos. dizer. É um canal único na Europa com meios mais ridículos. ridículos. E depois que tem uma informação que tem uma grande vantagem, é que consegue dizer tudo em meia hora. A partir do momento em que os telejornais começaram a aumentar e que nós dizíamos de brincadeira aos mais velhos, vocês se trabalhassem num jornal de papel, como é que faziam? Colavam post-its para as notícias a mais. É porque o mundo tem que ser podido contar em meia hora. E se pensarmos bem, a quantidade de coisas que nós ouvimos não tem a mínimo interesse, repetições, frases sem interesse nenhum que estão ali nos telejornais, se reduzissem aquilo e tornassem aquilo o osso da informação, melhorava logo muito. E, de facto, a 2 tem essa vantagem. Ao menos só temos meia hora e aquilo corre mais ou menos bem e os jornalistas tentam fazer aquilo mais ou menos bem. Agora, eu acho que muitas vezes os jornalistas da RTP, os jornalistas, e quando eu me refiro aos jornalistas, convém lembrar que eles em cima têm editores, e há editores que são responsáveis. E esses editores têm a obrigação de tomar posição quando houver erros, etc. E têm a obrigação de saber alguma coisa do mundo. Eu, por exemplo, faz muita impressão que em Portugal as pessoas não se tenham ainda apercebido ou não tenha sido destacado no meio da guerra entre Israel e os palestinianos, que, por exemplo, as primeiras grandes manifestações, nomeadamente no Capitólio, nos Estados Unidos, contra a guerra, tenha sido dos judeus que são pela paz. E isto é toda a diferença na descrição de uma guerra. Isto, por exemplo, a RTP às vezes esquece de dizer, não pode. Porque se eu quero conhecer o mundo, eu tenho que saber o que é que se passa no mundo, não tenho que saber só corpos esventrados. Aliás, não tenho vantagem nenhuma em ver corpos esventrados. Nós sabemos o que é uma morte. Se podemos saber, pode-se dizer em números, pode-se dizer em palavras. Há aquela tese de que uma imagem vale 1000 palavras. Mentira, uma palavra vale 1000 imagens. Desde que seja bem aplicada, desde que seja boa e que seja correta. E o que eu acho é que isso perdeu-se em grande parte também na RTP. Não acho que seja feito, a nível do telejornal, um excelente jornalismo. Não acho. Agora, acho que há em Portugal, na RTP também e em muitos outros sítios, jornalistas esplêndidos. Eu tenho uma admiração absolutamente imensa pelos jovens que fazem o Gerador, que faziam o 74, que agora fechou porque não teve meios para prosseguir. O jovem que ganhou agora o prémio Vicente Jorge Silva, que fez um trabalho sobre o Chega, que é um trabalho absolutamente fenomenal. Jornalistas que não têm meios. Já não é tão jovem assim, mas pronto. Já não é tão jovem assim. Já sim, não é tão jovem assim. É o Miguel assim. Carvalho. Em comparação comigo é muito jovem. E, portanto, há aí gente que está a fazer trabalho, inclusivamente indo buscar fundos para fazer um trabalho que a gente pergunta-lhes, e vocês, de onde é que ganham? Nunca sabemos, nem sabemos o que é que vem no dia seguinte. Têm bolsas, têm isto, têm aquilo, lá conseguem e fazem trabalho. Portanto, há aí uma geração que quer fazer coisas, que é jovem, que quer fazer coisas e que quer prolongar a luta. Se nós conseguimos prolongar a luta, o Jacinto, coitado, prolongar todos os dias que está na RTP. Eu devo dizer que, por um lado, estou velha e cansada e gostava de vez em quando poder não ter que andar sempre a dizer mal de tudo, porque, enfim, fica bem com o meu caráter, eu já sei que tenho mau feitio, mas pronto. Mas pode ser dispensável. Agora, por exemplo, fui ao Congresso e disse algumas das coisas que penso. E vou aos sítios e quando pedem para ir às escolas, vou falar às escolas, etc., precisamente porque acho que é importante recordar. Agora, é uma luta que não pode ser só travada. É importante demais para ser só travada pelos jornalistas. Tem que ser travada pela população, tem que ser travada pelos responsáveis políticos. Vocês ouviram, por acaso, discutir seriamente as questões do jornalismo, as questões da precariedade no jornalismo, etc., durante a campanha eleitoral?
Não ouviram, é que nem os jornalistas que lá estão discutem isso, quer dizer, a pessoa fica e diz, vocês desculpem, vocês discutiram coisas interessantes, tal como não discutiram política internacional, querem lá saber da política internacional. A gente pode estar a ter a terceira guerra hoje, salvo erro era hoje que dizem que o Irão vai atacar Israel. Estamos todos aqui sem saber muito bem sobre o que é que está a acontecer. Ou seja, há todo um trabalho para fazer, que tem que ser um trabalho também do público reagir, do público dizer, nós queremos mais, queremos melhor, queremos mais informação. Isso é absolutamente indispensável. E, nomeadamente, destes jornais novos que saem, destas televisões, destas coisas, tentarmos apoiar. Pergunta, ainda está capaz para a luta? Bom, eu tenho esta questão de ter muito mal feitio. A maior parte das vezes eu gostava de estar em casa a dormir, provavelmente, ou a ver um filme parvo, mas em vez disso estou em debates e não sei o quê. Porque acho que tenho essa obrigação de trazer a memória enquanto tiver memória. Um dia destes estou com o Alzheimer e acabou-se a memória, não é? Mas pronto, mas enquanto tiver memória, contar estas coisas, porque é preciso que elas sejam contadas. E há uma coisa que eu digo, é que me faz impressão, porque na verdade este motorista de táxi não será de Vila Franca, mas há muita gente no país que tem exatamente a mesma ignorância que ele. Há muitos jovens que têm exatamente a mesma ignorância. E acontece mais, é que nós vamos a uma escola, começamos a falar, e os miúdos ficam a olhar para nós e nitidamente gostam das histórias. Mas as histórias têm que ser contadas com pessoas dentro, têm que ser contadas com os pequenos pormenores. O grande jornalismo é aquele que é capaz de uma história pequenina, contar nessa história pequenina, nessa gota d'água, refletir o que era o Estado Novo em redor. Em que é que estávamos metidos? Isso normalmente as pessoas não conseguem fazer. Quer dizer, tentar despachar o Estado Novo, 25 de Abril, etc, 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 assim como os cognomes dos reis, epá, não dá nas escolas, não dá de outra maneira. Tem que ser discutido, tem que ser mostrado, tem que ser exemplificado. Olha, tu levantaste e falaste, agora vais ver o que é que te acontece. Pronto. Vai ser discutido com isso. Agora, com uma coisa que é de certeza, é quando toda a gente se lembrar que não se devem fazer manifestações a dizer respeito. Porque respeitinho é uma palavra fascista criada pelo Estado. O Estado Novo é que o respeitinho era muito bonito. E quando eu vejo manifestações de professores, manifestações de não sei o quê, a gritar respeito, só me dá vontade de chegar lá e dar-lhes caneladas. Para dizer a verdade e dizer, vocês aprendam o que é respeito, senhores. Lutem pelos vossos direitos, mas não ponham esta palavra, porque esta palavra, para nós mais velhos, é insultuosa, está bem? Eu não tenho que ter respeito pelas pessoas, por aquilo que elas são, profissionalmente, ou não sei o que, eu tenho que ter respeito por aquilo que aquela pessoa, pessoalmente, é. Por aquilo que ela sabe passar, pelos valores que sabe passar. É por isso que eu tenho que ter respeito. Mas parem lá com estas cenas todas do respeito e, sobretudo, nunca façam um erro. Parem lá, se possível. É comparar respeito com o aumento de salário. O aumento de salário é um direito e temos que lutar por ele. Agora, não é por ter um salário mais elevado que eu mereço mais. Não, isso não paga ao respeito. É como os jornalistas, quando trocam agora as questões das vítimas, das violações na igreja, e as pessoas dizem, eu não quero uma indemnização, eu quero uma reparação. E o jornalista a seguir diz, as indemnizações, porra, não são indemnizações. A pessoa explicou que não quer uma indemnização, quer uma reparação, que é uma coisa diferente. Isto, as palavras significam. É muito esquisito, mas as palavras querem dizer coisas. E enquanto nós andarmos aqui todos a trocar as palavras, a não termos cuidado com isso, a não pensarmos para que é que historicamente isto nos remete, o jornalismo não vai melhorar muito, porque eles são os nossos filhos e têm que aprender connosco, os mais velhos, essas questões. Olha, pá, não me digas que palavra tal, porque isso, sabes, soa-me tão mal, quer dizer. Ministério Público, polícia, pensa duas vezes antes de saber se ele está a dizer a verdade. Estas coisas que não havia, quer dizer, que nós temos que passar. Portanto, nessas, eu enquanto conseguir ter mau feitio, que infelizmente é durante o tempo, já tenho desde pequenina, eu tentarei continuar a passar e a dizer às pessoas, sobretudo lembrando uma coisa, é que nunca nos podemos lembrar aqui, no meio somos quase todos branquelas, mas de facto temos que nos lembrar que Portugal não rebentou só com, e o Estado Novo não rebentou só com este país, destruiu vários outros países em outros continentes. E é preciso respeitar essas pessoas, e é preciso fazer a história dessas pessoas e a história do que elas passaram. E é preciso combater todos os dias uma coisa que existe nos nossos meios de comunicação, que se chama racismo. Para já não dizer que existe nas nossas polícias, porque agora a Margarida Blasco se anime com isso.
Mas nos nossos meios de comunicação é engraçado, não é? Vocês veem refletido este país nos meios de comunicação. Olha, eu não vejo. Acho que falta lá muita gente com cores diferentes. Gostava de ver gente de outros sítios a aparecer. Portanto, acho que nós temos... Isto é um combate cívico, não é um combate de jornalistas. É, como se diz no meu país, a luta continua. Vamos nisto. E enquanto eu puder, também ajudo. Muito bem. Diana Andringa, Jacinto Godinho, quero em nome do município de Vila Franca de Xira, da senhora Vice-Presidente, vereadora da Cultura que aqui estão e de todos que tiveram o prazer de nos acompanhar, não só agradecer a vossa reflexão e pegando nas palavras finais da Diana Andringa, que as palavras significam, e vocês, como grandes do jornalismo de investigação e jornalismo político, significam muito, precisamente, sobre aquilo que foi o desenvolvimento do jornalismo nas últimas décadas, e têm vocês a responsabilidade, nós, aqui, programar e de estar convosco e de promover estas sessões, mas vocês de passar aos mais jovens no jornalismo e todos nós, precisamente às novas gerações, do ponto de vista cívico, a capacidade de tomarem consciência social, política, consciência da sua responsabilidade no caminho que temos pela frente, que é o caminho da defesa da democracia, e por isso, nos 50 anos do 25 de Abril, quero, em nome do município, agradecer-vos uma vez mais. Muito obrigada. E obrigada a todos que não têm adormecido. Eu só queria dizer uma coisa muito breve, é que eu acho que aqui o município de Vila Franca também tem este museu do neorrealismo, que é um sítio onde se contam belas histórias. Eu costumo vir aqui várias vezes, não é? Gosto muito das exposições e acho que hoje em dia, não é? Através deste instrumento, se poder usar a obra dos autores, dos pintores, dos fotógrafos e tudo isso, também é uma excelente forma de passar memória, de contar histórias e de passar experiências de vida. E está aqui também um belo edifício, uma bela casa, com excelentes casos e exemplos. E, portanto, também a luta pela cidadania não se faz só no jornalismo, não é? Faz aqui também na valorização destes espaços. Todos nós somos muito responsáveis, importantes. Sim, com certeza. exatamente. Portanto, também palmas para o Museu do Neorrealismo.